O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. E o brilho ilumina a esperança, com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, lua lá, brilha nossa estrela, lua lá, renasce a esperança, lua lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, lua lá, com dignidade, lua lá. O Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilhar nossa estrela. Lua lá, brilha nossa estrela, lua lá, renasce a esperança, lua lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, lua lá, com dignidade, lua lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilhar nossa estrela. Lua lá, brilha nossa estrela, lua lá, renasce a esperança, lua lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, lua lá, com dignidade, lua lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilhar nossa estrela. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 27 de outubro de 2022. Aniversário, sim, né? De novo. De Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Studio, e este é o podcast lá do B do Rio, número 254, chegando no seu feed. Hoje eu tô aqui, não vou dizer que eu tô sozinho, que eu tô com o Rodrigão aqui. Se o Rodrigão quiser vir aqui depois de dar o tostão da voz dele pra ele se apresentar, mas o time da bancada tá desfalcado, do Fagner Torres, né, que tá aí nas andanças dele, profissional, por esse Brasilzão de meu Deus, e o Daniel Soares, que de última hora também não pôde estar conosco aí, questões pessoais, resolvendo aí umas questões de mudança, enfim. Então, hoje o time conta virtualmente com a Laura Ramos, né, que é a nossa camisa 10 tradicional, né, nossa Jesus Dato tradicional, e com a panelista por um dia, minha amiga, nossa parceira, professora, fundadora, criadora, sócia, diretora executiva da WeCreate, mas ela tá aqui no papel dela, que é o papel que ela mais gosta, que eu sei, que é de influenciadora, uma tiktoker de esquerda aí, enfim, bombando. Luma, please. Luma, enfim, né, sua estreia em podcast, né? Sua estreia no lado B. Você deu uma cavadinha lá no Twitter, em público, né? Normalmente você cavava no inbox pra mim, falava, e aí, tá, um dia vai. Aí você botou em público, aí o povo te aclamou, né? Bem-vinda. Apresente-se para o público que, por acaso, não te viu lá no Quebrando o Tabu, que é onde você bombou pela última vez. Deixa seu boa noite aí.
Boa noite, Caio. Boa noite, Luara. Quero deixar boa noite também para o Daniel, que não está aqui, para o Fagner Torres, de quem eu sou extremamente fã. Pretendo fagnerizar hoje. E meu papel preferido é tomar cerveja na mesa do bar, mas gosto muito de reclamar e de falar de política, e é isso que pretendo fazer hoje. Vocês podem me seguir, Luma, please, nas redes sociais. É isso, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Espero voltar um dia com o Fagner aqui, hein? Você tu vai substituir o Fagner, vai pistolar aí bastante. A gente vai ler algumas notícias aqui, vai ficar bastante irritada, né? Então você vai funcionar como o Fagner. Luara, falta pouquinho, né? A gente tá aí já cansado, né? Como eu falei na semana passada, mas agora tá faltando bem pouco, né? As pesquisas estão mostrando aí que a diferença do Lula pro Bolsonaro tá se mantendo, né? Na verdade, até em algumas pesquisas até aumentou um pouquinho. Então, seja lá o que a gente tá fazendo, né? A gente vai continuar aí nesses últimos dias, né? Quem é do bolo e do café na praça vai pro bolo no café, quem é do vídeo do Zap vai pro vídeo do Zap, quem tá conversando com a galera, com o trabalhador, com o primo, com família, vai conversar, quem vai pra rua, enfim, povoando as redes. Continua que tá dando certo, né? A campanha tá dando certo e acho que a gente tá aí na reta final com bastante otimismo, mas sem salto alto, né? Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Luma. Olá, pessoal que está ouvindo a gente. Olá, Rodrigo também. Esperamos aí sua boa noite. Já estamos convocando. Mas é isso, Caio. Falta pouco, mas pelo amor de Deus, é a semana mais longa da vida essa semana. Parece que as horas não passam, a ansiedade está a mil. Eu brinquei lá no Twitter que parabéns para quem está conseguindo se concentrar, porque eu já entreguei para Deus. A cada 5 minutos, checando notícia nova, porque essa campanha tá maluca, né? O roteirista tá, acho que já errando a mão aí, já não aguento mais. Muita coisa aconteceu aí, tem acontecido a cada semana, e a gente tentando se atualizar dos novos fatos e analisar também, né? Que eu acho que é o mais complicado, porque eu acho que é sempre um ato de coragem você tentar analisar as coisas no calor do momento, né? A gente aqui no lado B acaba registrando, serve como registro também, mas é uma coisa que a gente vai acompanhando, assim, desdobramentos, e nem sempre as coisas se confirmam como a gente pensava, mas eu imagino que pela campanha de rua, acho que foi um grande acerto aí nesse segundo turno, nós vamos falar disso também, a campanha de rua do Lula, com muita gente na rua, acho que as pessoas estão perdendo um pouco esse receio que ficou do primeiro turno, né? Tanto da expectativa de não ter ganhado o primeiro turno, como também um receio de se manifestar, de agressões e tal. Eles são barulhentos, mas quando a gente olha os números, a gente realmente está à frente, então vamos manter ali o ânimo. Tá chegando a hora. Vambora, é 13, caralho. É isso. Rodrigão, Eu fui no comício do Lula, hein, gente? Juiz de Fora, né? Olha... Juiz de Fora, né? Luma é de Juiz de Fora, pra quem não sabe. Foi muito bom andar de vermelho sem medo. No primeiro turno eu tava com muito medo, mas fui sem medo e foda-se. E tinha muita gente. Eu nem esperava que ia ter tanta gente. E a gente tava ali em maioria, né? Os bolsonaristas da rua, assim, ficaram bem acolhidinhos. E, nossa, que sensação botar em grupo, né, gente? A gente tem que ir pra rua mesmo, porque mais se faça um trabalho nas redes, a energia que tu sente ali, vendo o Lula falar na tua cara ali com o microfone, ele todo velhinho, fofo. Nossa, o povo na rua. Uma energia surreal. O povo na rua é muito... Eu tava muito cansada, mas eu precisava disso. Eu não sabia que eu precisava estar ali, sentir aquela energia, ver o povo na rua e aquilo ali me revigorou para continuar fazendo vídeo, porque já tava me dando ansiedade. Gente, eu retuitei o Amoedo essa semana, hoje. Tá uma loucura isso. A frente ampla tá ampla mesmo. Tá uma loucura. Pelo amor de Deus. Rodrigão, dá seu boa noite aqui para o pessoal ouvir tua voz, por favor. Maravilha. Boa noite, Caio. Boa noite, Luara. Luma, boa noite. Prazerzão estar aqui gravando com vocês esse ano. É isso aí, continuo ansioso, continuo esperando aí uma vitória do Lula dia 31 e vamos que vamos, pra cima. É isso. Rodrigo Moura, saiu estúdio, galera, aqui, casa é nossa. Cezão, gira a roleta aí, porque essa, prometo pra vocês, é a última roleta da pistolagem sobre o inferno do regime Bolsonaro. Solta a vinheta. Roletão da pistolagem.
A gente agora vai falar dos 12 estados, né, que terão um segundo turno para governador. E nesse primeiro bloco a gente separou 8, né, deles. A gente vai contando aqui as pesquisas. Na verdade, são pesquisas, a maioria até são pesquisas da semana passada, né. Enfim, foi onde eu achei lá no Estadão, IPEC, né, que é um dos principais institutos aí de pesquisa. Mas que, enfim, se não dizem exatamente como tá a política local, ao menos dão aí alguma margem, né. Nas Alagoas, o Paulo Dantas, do MDB, lidera a corrida pelo governo com 55% dos votos válidos, ante 45% de Rodrigo Cunha, do União Brasil, de acordo com a pesquisa IPEC da semana passada. Aí a gente lembra aqui que o Paulo Dantas venceu o primeiro turno por 46-26. Ele é o atual governador, a gente explicou aqui, foi reconduzido ao cargo recentemente, porque ele tinha sido afastado por uma denúncia de corrupção na Assembleia do Estado. Ele é o candidato do Lula, né? E o Rodrigo Cunha diz que nenhum nem outro. Os caras não estão, né, querendo sair do muro, né? Porque o Lula lá em Alagoas teve 56% de votos contra 36% do Bolsonaro. No Amazonas, o Wilson Lima, do União Brasil, lidera a pesquisa segundo o IPEC da semana passada, com 56% contra 44% de Eduardo Braga, do MDB. O Wilson é o atual governador, ganhou o primeiro turno por 42-20, e o estado deu Lula com quase 50% dos votos, bem apertado, contra quase 43% de Bolsonaro. O Wilson e Eduardo são basicamente dois bolsonaristas, então, enfim, aí é uma dessas disputas que vai ser difícil achar o menos pior, né? Aí agora, passando para a terra que acolheu a nossa panelista Luara Ramos, a pesquisa IPEC da semana passada indica a vitória do ex-governador Renato Casagrande, do PSB, com 55% dos votos válidos contra 45% de Manato, do PL. O Casagrande venceu o primeiro turno por 47-38 e é o candidato do Lula no estado. Lula teve 52% de votos contra 40%. Não, desculpa, gente. O Bolsonaro teve 52% de votos e o Lula teve 40%. Certo, Luara? Confiante no Renato Casagrande? É isso, Caio. Então, o candidato do Lula pelo não mútil, né? Casagrande, como eu falei, ele fez todo o movimento à direita, sempre conversou com o de lá, achou que podia governar só com a Findes, né? Federação aqui das Indústrias aqui no Espírito Santo, e tomou esse segundo turno aí para poder ficar esperto, porque todas as pesquisas davam que ele ganharia no primeiro turno, como a gente chegou a comentar, né, nas edições do lado B. E o Manato vem crescendo, acho que não dá mesmo para poder virar, mas é assustador que alguém com a trajetória do Carlos Manato, que é um cara ligado a grupo de extermínio, abertamente, sabe? Isso faz parte da ficha corrida. É o bolsonarismo raiz mesmo, né? Raiz, exato. E ele cumpriu esse papel em 2018 e seguiu fazendo campanha durante os últimos 4 anos. E o Casagrande achando que estava ali, que podia ir pelas beiradas e tal. Tanto é que hoje, por exemplo, que é o aniversário do Lula, né? A militância petista está fazendo um encontro e tal, na Praça dos Desejos, lá em Vitória, e a ideia era receber a ex-ministra Marina Silva, que é um nome importante do campo progressista, e não tinha na agenda do Casagrande, pelo menos até onde eu vi, planos dele se encontrar com a Marina Silva, né? Então, assim, você vê que é uma tentativa de descolar completamente de tudo que está ligado ao Lula, tudo que já... Porque ele fala, né? Ele falou, mas timidamente, se assim, tivesse não sobrado, faz o L. Se tivesse sobrado direita, ele estava na direita, né? Aqui não tem mais direita no país. Exatamente. Eu cheguei a comentar isso, né? Ele não tem mais onde ir para a direita, precisou fazer algumas concessões, recebeu trabalhadores, sindicalistas, né? Lideranças de movimentos sociais, assinou carta de compromisso, geralmente a gente assina carta de compromisso no primeiro turno, né? Ele assinou no segundo, ele precisou conversar. Então, é realmente muito, muito difícil, assim. Casagrande, que é importante lembrar, fez uma boa gestão da pandemia, mas aquele movimento do fique em casa, que o pessoal né, os bolsonaristas eram contra, que ia quebrar a economia, aquela coisa toda, muitos comerciantes e a indústria também, eles fizeram manifestações assim. Teve, inclusive, uma manifestação que, para mim, foi bem simbólica desse movimento. Eles foram até a frente da casa da mãe do Casagrande. Era uma senhora de 88 anos, e muito agressivos, assim, e tal. E o Casagrande definiu que eles foram agressivos, mas esse é um movimento legítimo. Né, com movimentos sociais, sempre foi na base da bala de borracha, do spray de pimenta, do gás lacrimogêneo e tal. Este, para ele, era um movimento legítimo dos caras
irem até a casa da mãe dele. É claramente um Então- cálculo eleitoral, né? Porque ele sabe que como o Lula não tá com tanta moral assim no Espírito Santo, né? Perdeu pro Bolsonaro, Claro. não vai querer colar. E aí... Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é uma dificuldade, Caio, desculpa só te interromper, assim, é uma dificuldade dele de manter até o debate do que é o governo dele, que é um governo de fato progressista, sabe? Um governo que investe muito na cultura, que tem atuações louváveis. O governo dele na foi gestão da mais pandemia. progressista que ele, provavelmente. Sim, Tem sim. isso, né? E aí, isso foi muito triste, porque refletiu na campanha diretamente. E isso serviu ao Manato. Por isso que o Manato cresceu bastante, que ele usou bastante essa polarização, coisa que o Renato Casagrande não soube usar. Então, acabou rebaixando o nível da campanha. A campanha começou a falar de trazer, né, figuras, por exemplo, de uma mulher que era esposa de policial na época da greve da PM aqui em 2017, que eles estão falando no Manato, realmente foi um cara que estava ligado ali ao motim, né, da polícia em 2017, e falando fatos, né, da vida pessoal, que eu acho que interessa a gente saber a posição do Manato ali em relação à violência doméstica, por exemplo, essa senhora que foi citada e tal, mas que vocês verem, né? Percebem que isso rebaixa o debate, deixa de ser um debate sobre o Estado para ser um debate sobre pessoas, deixa de ser um debate de ideias para ser um debate de pessoas. E aí, os bolsonaristas têm feito a festa com isso. O Eduardo Bolsonaro esteve ontem em Vila Velha, inclusive passou por mim. Eu falei lá no Twitter que tomou um L na fuça, as pessoas estavam achando que alguém bateu no Eduardo Bolsonaro, porque ninguém é doido de mexer com miliciano assim, ainda mais eu, no alto de 1,60 m. Foi só um L mesmo, e ele ficou lá. E aí eu queria chamar atenção para isso, porque a gente vai falar mais da campanha nacional, mas essa postura do Eduardo Bolsonaro, que eu acho que é importante também a gente tentar desestabilizar esses caras. E aí é engraçado como eles, lá no plenário da Câmara, eles falam grosso nas redes sociais, no Twitter, falam absurdos, mas quando precisam estar perto do povo, como é que eles nicham, né? A gente chamou atenção também para isso nas últimas edições do Lado B. Como é que eles nicham? Então, comigo, ele ficou respondendo, faz o L, faz isso aí. Ele nem falou L, eles não falam, né? A gente que fica reverberando coisa da direita, então aprendam. Faz esse gesto aí que você vai pagar mais caro no mercado. Puta Quer dizer, merda. existe um discurso para as pessoas que estão ali. Ele não vai radicalizar com as pessoas ali, porque pega mal. Então, chamar atenção para isso e de que eles estão aí, estão apostos. Essa coisa do salário é algo que a gente precisa também focar, a gente precisa... isso gera debate, isso gera conversa, porque as pessoas ficam nessa de que o PT quebrou o país. Então, é preciso mostrar que quem quebrou o país é quem fez a gente pagar 30 conto no quilo de frango, gente. Entendeu? E isso eles sabem. Então, essa coisa de nichar é importante e você percebe dos discursos deles. E então é isso, assim, estão vindo para cá, dando aquele apoio. Não, o Bolsonaro não veio, né? Mas Manato contou com o filho dele, então a gente vê que eles mantêm a base coesa. Acho que essa eleição foi para a gente perceber que o bolsonarismo se consolidou como força política, e para arrancar isso aí vai demorar um pouquinho mais do que até domingo, mas domingo é o nosso primeiro passo realmente aí, e eu espero que a gente consiga logo, logo. É abrir a porta. Passando para o Mato Grosso do Sul, a IPEC da semana passada, né, tá dando empate entre o Capitão Contar do PRTB e Eduardo Rio do PSDB. Primeiro turno foi 26-25 para o Capitão Contar, ou seja, vai ser no voto a voto, mas aqui cabe lembrar que são dois bolsonaristas, né? Teve até a história lá do Bolsonaro pedindo voto pro Capitão Contar depois da Soraya, perguntar quem era o candidato dele e tal. A loucura. O estado que deu 52% de votos para Bolsonaro contra 39% para Lula. Boa sorte pro Mato Grosso do Sul, vai precisar. Na Paraíba, o levantamento IPEC da semana passada mostra João Azevedo, do PSB, com 53% dos votos, e Pedro Cunha Lima, do PSDB, com 47%. Né? O Azevedo é o atual governador, venceu o primeiro turno por 39-24. E aqui tem uma curiosidade, para quem ouviu lá do B Notícias 124, né, da semana passada, a coluna da Évila Vanderlei comentou, né, os resultados no Nordeste, alguns dos resultados, e a curiosidade é o seguinte: o Lula apoiava o veneziano, do MDB, que acabou sendo o quarto colocado com 17% dos votos. E aí agora o Lula, no segundo turno, apoia o Azevedo, só que o veneziano apoia o Cunha Lima. E o Cunha Lima é ligado ao Bolsonaro, mas também não declara voto no Nordeste, nenhum dos candidatos da direita mais tradicional aí declarando voto no Bolsonaro. Não é maluco? O Lula teve 64% dos votos contra 29% de Bolsonaro no primeiro turno. Em Rondônia, a pesquisa IPEC da semana passada mostra empate entre Coronel Marcos Rocha, União Brasil, e Marcos Rogério, do PL,
cenário parecido com o primeiro turno, que foi 38-37 para o candidato do União Brasil. E aqui também mais um estado amplamente bolsonarista. Ambos também são bolsonaristas. O estado deu 64% dos votos, meu pai do céu, para Bolsonaro contra 29% de Lula. Enfim, boa sorte para Rondônia também. Em Santa Catarina, prazível Santa Catarina, aqui tem uma disputa em tese, né? O Jorginho Melo, do PL, provavelmente vai levar a eleição, aparece no IPEC da semana passada com 69% dos votos contra 31% de Décio Lima, do PT. O Jorginho venceu o primeiro turno por 38-17 no estado que deu 62% dos votos para Bolsonaro contra 29% de Lula. Cara, Santa Catarina ter um candidato do PT no segundo turno é um heroísmo, né? Por si só. Décio Lima já sai aí para... Não sei a idade do Décio, mas eu acho que ele é jovem. Já sai aí como um possível candidato para as próximas, porque puta merda. E aí, para fechar esse bloco, em Sergipe tem história legal também. O Rogério Carvalho, do PT, tem 51% das intenções de voto, segundo o IPEC da semana passada, contra 49% do Fábio, do PSD, ou seja, um empate técnico, né? No primeiro turno, o petista teve 44% dos votos contra 38% do rival, enquanto o Lula teve 63% dos votos contra 29% de Bolsonaro. E aí, mais uma curiosidade retirada lá da coluna da Évila de semana passada, do lado B Notícias. O candidato do PL, Valmir de Francisquim, foi o mais votado no primeiro turno, mas teve sua candidatura impugnada e aí não está disputando esse segundo turno, né? E aí ele, do PL, hein? Ele anunciou voto em quem? Ele anunciou voto em Rogério, do PT. Muito bom. Já o Fábio, do PSD, declarou voto para presidente em quem? Lula. Enfim, né? É isso. É mais um caso aí que os caras não são, não. Bolsonaro? Não, quem? Não conheço, nunca vi. Jair Bolsonaro, não conheço esse cidadão, não. Enfim, esse é o primeiro panorama aí que a gente está dando dos estados. Vamos acompanhar aí semana que vem, a gente dá os resultados. E aí o Cesarotti vai fechar a conta nesse primeiro turno e a gente vai pro segundo bloco. Agora a gente vai falar aí de 4 eleições em estados, digamos assim, estratégicos, né? Os estados maiores, de colégio eleitoral grande, enfim. Em uma das disputas mais insanas deste ano, o IPEC da semana passada mostra Jerônimo, do PT, com 52% dos votos contra o afrofake ACM Neto, do União Brasil, com 48% lá na Bahia. Primeiro turno, a gente cabe lembrar, né? O Jerônimo quase fechou a conta, teve 49,4% dos votos contra 40% do negão Netinho. E aí a Bahia deu quase 70% dos votos pro Lula, né? E o Bolsonaro teve só 24%. E aí o ACM Neto, que além de negar que é branco, ele também nega que é bolsonarista. A Bahia a gente tá acompanhando, né, de perto, né? Principalmente porque o ACM Neto, e aí vou abrir espaço pra Luma, que provavelmente está doida pra falar do ACM Neto, se declarou pardo e apareceu queimado e usou filtro da Carol Peixinho. Uma loucura, assim, né? Uma candidatura muito escrota. O ACM Neto é uma figura escrota por si só, nem precisaria disso. Mas ele conseguiu se rebaixar mais, né, Luma? E aí a gente aqui no nosso famoso lugar de fala, isso dói pra gente de uma maneira muito curiosa, né? Dá vontade de... Enfim, meus advogados não permitem que eu fale. Não só o ACM Neto, a Michele Bolsonaro, essa semana, na propaganda para ser exibida na Bahia, apareceu com 50 tons de negritude lá na propaganda. E, assim, eu acho que eles sabem do eleitorado deles, mas eu acho que já é querer tripudiar, assim, né? De achar que é totalmente imbecil de não perceber que ela está se escurecendo. Eu acho engraçado essa galera que não se declara bolsonarista depois de concordar com todas as pautas do governo Bolsonaro, e enfim. Mas quem tem aquilo tem medo, né, gente? Então é melhor ficar calado, ganha mais, mas achei ousado, achei até surpreendente o ACM Neto ir pro segundo turno, para ser bem sincera. Mas filho da puta tem em todo lugar, né? Então... E assim, o ACM é uma marca, né, registrada na Bahia muito forte. O ACM Neto vem aí de... Enfim,
uma gestão na prefeitura de Salvador que foi elogiada, foi reeleito. E muita grana, né, gente? Muita grana. Ele tinha mais grana. Elogiado pela mídia, né? Grana... É bom, eu falei elogiado pela mídia. Não, mas a população de Salvador até que vota bastante a CM. Acontece que a Bahia tem mais de 400 municípios no interior. Muita grande. Foi outro nível em governos do PT, né? Em governos, e aí o governo federal e o governo estadual também. Mas a campanha da CM me conta com muita grana, com muita mídia, porque ele tem rádio, tem TV, a vice dele tem emissora de rádio, TV, né? Então tá todo mundo muito em casa ali. Dinastia, né, cara? É uma dinastia, pô. E contra um governo do Rui Costa, né, que já vem aí há 8 anos, e o PT já governa a Bahia há 16 anos. Então tem muito teto de vidro. A verdade é essa, tem muita crítica para ser feita. Então não acho tão surpreendente, Luma, mas assim, eu acho que ganha mais tração por causa dessa... é uma campanha milionária, é um negócio absurdo que a estrutura da campanha do ACM Neto tem, né, tá assim. E o Jerônimo, que é desconhecido, e para mim ele é a grande surpresa, assim, que conseguiu, porque todas as pesquisas de início davam que a ACM ganharia no primeiro turno, né? E aí o Jerônimo chega, faz uma campanha que, na avaliação de algumas pessoas, foi até importante que ele fosse para o segundo turno, porque garantiu algumas agendas muito simbólicas, de massa mesmo, nas ruas com o Lula, como aquela do circuito Barrondina ali, que o Lula fez logo do mesmo dia que ele fez o Complexo do Alemão. Foi bom para fazer casado. E o Lula né? tá indo direto para a Bahia, assim, isso também é muito importante, mantém essa coisa da gente, mantém a militância mobilizada. Claro que a gente, aí falando como petista, né, acredita liquidar a fatura logo no primeiro turno, acho que manteria essa agenda. Mas faz sentido essa sua colocação. Porque aí você tem uma mesma estrutura de campanha que ela não se desmonta logo após, como aconteceu, por exemplo, com o Zema em Minas Gerais. O Zema, ele tenta manter ali, faz contato com os prefeitos, apesar dele ter bastante contato com os prefeitos. Dizem que nem tenta tanto assim também, né? Mas assim, é tudo esvaziado. Por quê? Porque, primeiro, não tem a estrutura de campanha, isso já afeta bastante, não tem o clima de campanha, e você tem... Desmobiliza, né? E você tem que pegar na mão do Bolsonaro, que eu acho que é sempre muito difícil, né? Essa pessoa ordinária, horrorosa. De fato, tem a história, né, que o União Brasil, o ACM Neto rapou o fundo eleitoral do União Brasil, foi tudo pra ele e tal. A própria Soraya Queimada lá não teve dinheiro e tal, uma loucura. Aí a gente vai pra Pernambuco, né, e aí saiu o IPEC dessa semana, terça-feira, dando Raquel Lira, do PSDB, com 54% dos votos, contra 46% da Marília Reis, do Solidariedade. A Marília ganhou, né, um primeiro turno bem disputado, 24-20, Ela é a candidata apoiada por Lula, né? E o Lula teve 65% dos votos no estado contra 30% do Bolsonaro. Mas a coisa não tá legal pra Marília, né? A Marília colou no Lula, enfim, desde o primeiro turno. É uma pessoa que o Lula diz pessoalmente, né? É uma questão até mais pessoal do que política, talvez. O Lula gosta da figura da Marília e tudo mais. E a Raquel tá se dizendo neutra, né? Tal qual a ACM Neto, ela chegou até a entrar na Justiça Eleitoral pedindo pra Marília não associar sua imagem com o Bolsonaro. É isso, né? Como a Luma falou, quem tem cu tem medo, irmão. Aqui não, Bolsonaro não. Quem? Não sei quem é, não. O pessoal lá, principalmente no Nordeste, né? Sabe que se associar com o Bolsonaro é provavelmente parar ali nos 30%, 25%, 30%, no máximo 35% dos votos que o Bolsonaro teve. Cálculo eleitoral. Mas eu acho que até fora também, Caio. O próprio Fernando Henrique Cardoso já se posicionou a favor do Lula, então acho que até mesmo sendo o PSDB que nós conhecemos, eu acho que até para ele está um pouco demais, assim, se apoiar a favor do Bolsonaro, então aí fica quieto, mesmo que concorde com tudo, não vai sair como assim, estou apoiando um genocida, enfim. Eu acho que tem uma grande diferença entre eleitor do PSDB e o eleitor só do PL, do PSL, enfim, o próprio... isso é um corte, né? A gente já citou aí, né? O Moedo, caralho, aquilo ali me pegou desprevenidaço, assim, um corte tanto, assim. Que é isso, porque quando começa a ver os caras ultraliberais pra caralho, assim, declaradamente, que abraçam tudo. Os caras indo pro... Até hoje o Caio Blinder, brother, declarou mais ou menos, né? Declarou que não vota no Bolsonaro. Mas, caralho, pro Caio Blinder, tá ligado? É uma doideira, enfim. Mas o caso de Pernambuco, eu acho que vale a gente lembrar, assim, que ficou tudo bem embolado, né? Até sobre quem ia pro segundo turno. Ficaram 4 ou 5 candidatos com entre 25% e 15%, assim, ficou muito embolado.
porque é um estado, a gente já comentou isso aqui também, é um estado de herdeiros, né? A própria Marília, apesar de assim, ainda é. Ela fez, a irmã dela, né, foi candidata a deputada federal, foi eleita, mas foi eleita com um terço dos votos do que a Marília teve em 2018, porque as pessoas também, elas acham assim, que vão sair do PT e vão levar os votos com ela. E tem a coisa da militância que faz uma diferença danada. A militância petista estava mesmo na campanha da Marília, mas por mais que a Raquel Lira não abrace o Bolsonaro, ela abraça o bolsonarismo que está subindo no palanque dela, sim. E é claro que ela vai querer todos os votos. E eu acho que também a Marília tem um negócio que é meio assim, eu pessoalmente gosto da Marília, apesar de considerar alguns erros que ela teve na atuação dela como deputada federal, né? Mas ela comprou muita briga, né? Comprou briga não foi só com a família, comprou briga com o PSD, comprou briga e em campanhas em que ela joga tudo. Eu acho isso um pouco complicado para quem faz política, porque como é que você volta atrás e mantém a credibilidade? Então, as pessoas até estão analisando que foi porque ela não quis adiar a campanha, porque a Raquel Lira, né, ficou viúva recentemente, no dia mesmo do primeiro turno, o marido da Raquel Lira faleceu, né, uma fatalidade, uma coisa terrível, mas eu não acho que foi isso, sabe? Eu acho que a figura da Marília, ela acaba tendo mais rejeição. A Raquel, por ser mais desconhecida, porque ela é uma figura de Caruaru, né, não é uma coisa assim, a Marília já atuou na política desde muito jovem, e ali em Recife, né, muito conhecida, foi candidata a governadora já, aliás, né, foi candidata a deputada federal, e queria ser candidata a governadora, então fez todo uma estrutura, montou também, né, toda essa estrutura, rodou o estado e tal, bem conhecida. Então tem mais rejeição também, né, gente? E assim, a questão do marido da Raquel, não acho que tenha sido decisivo para voto, né? Mas talvez tenha criado ali um ambiente de... Porque é foda, cara, a gente tá falando aqui, a população, no geral, né, ela não se baseia necessariamente por, enfim, bandeiras, partidos, nem ideias, muito menos. Muito por pessoas, né, esse é fato, aqui na América Latina como um todo. E tem essa coisa do sentimento. Não tô dizendo que, ela foi pro segundo turno porque o marido dela morreu, ou no dia da eleição, ou porque ela vai ganhar, porque não é isso, assim, isso não se converte em um número absurdo de votos, mas eu acho que gera uma comoção mesmo, né, gera um ambiente de, por exemplo, você atacar essa mulher como, por exemplo, a gente sabe que eleições tem, ainda mais duas mulheres, nenhuma delas poderia incorrer ali no machismo mais, numa misoginia mais forte, provavelmente isso aconteceria de outra forma, né? E aí como é que você ataca, né? Como é que você, sabe? É um negócio que é complicado. Gera essa coisa do cuidado que muitas vezes a gente não vê em eleição, né? Não só necessariamente da campanha, que a campanha poderia, não tô vendo, não acompanho a campanha de Pernambuco, então não posso dizer qual o nível que tá. Mas eu digo até pelas pessoas mesmo na rua e tudo mais, né? Vira um negócio assim muito delicado. Foi uma fatalidade muito, muito doida que aconteceu lá. E logo no estado que teve a questão também do Eduardo Campos, né? Então, que também, e ali do Eduardo Campos eu acho que já é um negócio, até pelo tempo a gente acho que já pode perceber muito isso. A Marina, cara, ganha muito voto mesmo, muita campanha ali pra ela, quando ela herda a candidatura do Eduardo Campos, inclusive porque é isso, né? A questão da terceira via, né? Já se tinha essa coisa que sempre teve, não quero PT, não quero PSDB e tal. E aí, cai no colo dela, enfim, uma figura com todos os problemas dela, é uma figura honesta, né? Uma figura que, enfim, tem seu currículo. Então é curioso, né? Como uma fatalidade, não que vai dar necessariamente a vitória para Raquel, mas muda um pouco mesmo, né? Muda ali o tom, né? Inclusive, exatamente por ser um estado que perdeu o seu principal quadro político do século de uma maneira trágica também, faltando um pouco para a eleição, né? Acho que tem um pouco disso, sim. E tem também, assim, eu acho que alguns movimentos, eu acompanho, tenho alguns amigos, acompanho de longe, mas tem alguns amigos ali de Pernambuco que vão me manter informada, seja por conversas mesmo, seja pelos stories que a gente vê. E alguns movimentos da campanha da Marília que eu acho que levaram isso também para uma coisa um pouco mais arriscada, assim. Então, a Marília sofreu muito na campanha de 2020 para a Prefeitura de Recife, contra o primo dela, com muitos panfletos apócrifos falando que ela era da esquerda, era a favor do aborto, por exemplo, que ela é contra a família e tal. Então, o primeiro movimento que a Marília faz como candidata foi gravar um vídeo com as filhas falando que ela era a favor da família, tá? Uma peça, assim, que eu pessoalmente, assim, achei horrorosa, feia, sabe? Tosca mesmo. Então, você vê que vai trazendo. E a gente, eu acho, Caio, também despreza bastante a ideia, tentando ser racional demais, despreza a ideia de que as pessoas, na verdade, elas se identificam com os políticos. Elas votam por identificação. Então, isso é assustador quando a gente vê o tanto de voto que o Bolsonaro tem,
mas também nos alivia quando a gente pensa que a gente vota porque se identifica com o Lula. E mais pessoas se identificam com um trabalhador, né, e tal, com alguém que passou dificuldades ali, do que ficam se projetando no Bolsonaro. Isso acontece no micro também. Então, elas querem votar em quem mais é parecido com ela, em quem representa de fato as ideias, quem fala a mesma língua e tudo. E aí você percebe movimentações que podem ser ou não muito programadas, fake, mais toscas assim, e também se identificar com essa comoção, que você se coloca no lugar de uma mulher viúva em plena campanha. Então, a força dessa mulher. Então, acho que isso é meio inevitável, não dá para desprezar esses movimentos também. E sem contar aí, a gente convida aí o pessoal dos estados que está nos ouvindo aí, comentar no Twitter, no Instagram, enfim, sobre os nossos comentários aqui, né, das eleições. Pernambuco é um estado que é bem diferente, assim, você não consegue nem parear muito com a questão nacional, né? O PSB tem toda uma particularidade de ser um partido completamente de família, enfim, e mais até à direita do que à esquerda, né? Essa questão das famílias, né? E aí, um abraço aqui pro meu amigo Júlio Mendes, né? Companheiro aqui da Central 3, que diz, né, que a capitania de Recife era mais lucrativa, né, da época do Brasil colônia e tal. Então, assim, tem toda a questão das famílias, em Pernambuco tem muito isso, né? Oligarquia e tal. Enfim, tem várias questões aí. Na verdade, as duas fizeram esse uso em relação à questão do aborto. Eu acho que essa é uma pauta que, meu Deus do céu, quando eu penso que não tem mais como ir para o fundo do poço, tem sempre, porque agora todo candidato que não fala isso não tem nem mais chance de concorrer. Então, assim, a Marília surfou, mas eu confesso que até compreendo, assim, ela quer ganhar, né? Vai dizer o que tem que ser dito. Acho até que, assim, já em relação ao Lula, ele foi bem mais honesto, porque ele primeiro disse, sou contra, mas, e tentou explicar alguma coisa, achei muito digno, e acho que é uma pena que a gente esteja caminhando para esse de, tipo, você tem que se dizer contra antes mesmo de explicar o que é, como é feito. É interditado, enfim. É um debate interditado, já falei aqui recentemente, né, é bom estar mulheres aqui para falar, mas assim, cara, é um debate interditado, a gente não consegue fazer esse debate fora, sei lá, da classe média, enfim, não sei, um recorte aí. Quando vai pro campo político, então, pior ainda, né? É isso, assim, mulheres têm que se sujeitar a isso, a falar que às vezes nem são contra, mas tem que sujeitar a isso, porque acha que vai dar e não vai, né? Não é isso que de repente vai definir a loucura mesmo. Na verdade, em relação ao que a Luara falou, as pessoas votarem por identificação, eu acho que nesse caso da presidência, Luara, muita gente que não se identifica com o Bolsonaro vota por antipetismo, rejeição total ao Lula. Eu acho que o bolsonarismo é um fenômeno multifatorial, mas eu acho que... Eu me recuso a acreditar que são mais de 51 milhões de pessoas que pensam assim, nossa, eu me identifico totalmente. Eu acho que também desses 51 milhões aí, tem muita gente que é tipo, não, mas que eu odeio o Lula, mas o Lula roubou, mas o Lula é pior, mas o Lula mente mais. E como é que você desfaz ali mais de 30 anos da mídia, da Rede Globo, principalmente, metendo pau no Lula, culpando o Lula por tudo que já aconteceu de ruim no mundo, assim, difícil, né? Mas essa identificação também é por isso, né? Porque exatamente. O representa esse antipetismo. Então, é bem tudo isso. A gente vai debater isso e acho que é legal de falar isso, que eu até falei outro dia no grupo lá do Telegram dos apoiadores sobre isso, né? Sobre a identificação do Bolsonaro, são vários, né? A gente fala isso no próximo bloco. Mas, Caio, eu queria só fazer... Me concede uma parte? Eu queria fazer um pouco sobre essa coisa do rebaixamento do debate, né? Quando a gente fala do aborto, que eu acho que é um acobardamento, sabe? Eu vi essa semana o que brotou de vídeo anticomunista para poder justificar voto no Lula. Foi um negócio que eu achei... eu tomei pavor, sabe? Não é um debate que eu vou fazer. Eu acho que existem outras formas de você defender o seu voto no Lula do que ser anticomunista. Acho um desserviço, porque depois, como é que você volta atrás? É a mesma coisa que a gente está falando aqui, que eu falei da Estênia Maria. Como é que você volta atrás? Eu acho que é momento da gente, claro, é estratégico. Eu não gasto energia agora para explicar por que eu não vou condenar Cuba ou Venezuela e tal, não vou gastar essa energia agora. Eu vou falar de congelamento de salário mínimo, vou falar de outras coisas. Mas não dá para a gente ficar nesse acovardamento o tempo inteiro, porque a gente vai precisar fazer esse debate, sabe? Não, a gente vai precisar fazer esse debate se a gente quiser combater o bolsonarismo. Porque eles trouxeram para ali, não é porque eles realmente defendem, são a favor da vida, ou são a favor da liberdade. A gente sabe que isso é hipocrisia
loucura. Então, a gente tem que dizer, a gente tem que saber contar essa história. Tem falado muito de storytelling aqui, né? A gente tem que saber contar essa história para as pessoas elas entenderem. Então, quando a gente falar de Venezuela, ou a gente tem que linkar com a questão de salários, a gente tem que linkar com o imperialismo. Não dá para fugir desse debate mais, porque em algum momento vai esbarrar na gente, e eu espero que não seja só de 4 em 4 anos. Porque senão a gente vai passar aperto de novo, gente. E aí... Essa que é a questão. A gente não vai ter Lula para sempre, sabe? E eles continuam pautando o debate, porque aí a esquerda entra numa de fazer a mesma narrativa da direita, de surfar em anticomunismo e dizer que Cuba é uma ditadura. Assim, pelo amor de Deus, sabe? Sem condições, eu concordo totalmente. A gente vai chegar lá, eu até sinalizei aqui, a gente vai falar sobre isso no Nacional, porque eu acho que isso é uma pauta que rende assunto. E é muito simbólico o que a gente está vivendo hoje, é muito simbólico e é inédito. A gente vai falar mais sobre isso. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Agora, a Aurelo aceita Pix, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play e parceira do Lado B, abriu essa nova forma de apoio rápido e fácil. Você apoia o Lado B a partir de R$2 e tem direito a conteúdo exclusivo e pode, de acordo com a faixa de apoio, participar dos sorteios de brindes. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, migre para a Aurelo. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para ladobedorio@yahoo.com. O sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. E que tal ter a camiseta do Lado B? Acesse www.zetanossa.com.br e compre a sua. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom Lado B15. Ouvinte Lado B tem também 10% de desconto com o cupom Lado B em www.vesteesquerda.com.br. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Vou sair do Nordeste, vou pegar o avião, vou para o Sul. O IPEC da semana passada mostrando Eduardo Leite com 55% dos votos para voltar ao Piratini comandar o Rio Grande de novo. O Onyx Lorenzoni, do PL, tem 45% dos votos. O bolsonarista, é bom lembrar, venceu o primeiro turno, né? 37-26. E o Jair levou 48% dos votos contra 42% de Lula. E aí, enfim, curiosidade, o debate que teve entre Eduardo Leite e Onyx sobre a recuperação fiscal, né? Regime de recuperação fiscal, alguma coisa assim, né? Questão econômica, né? Que o Eduardo Leite pergunta, que aquele sotaque gaúcho, né? Muito engraçado. Mas, candidato, eu fiz assim, mas qual é a sua sugestão? O Onyx, melhor que a seu. Não, vai ser melhor. Bizarro, Adolfo mesmo. Borges, total. Pra quem não sabe, joga aí, Adolfo Borges, TV Quase. Amada Foca. Ai, gente, foi totalmente. Tosco, né? Vamos melhorar a saúde com o programa Melhora a Saúde. Melhora a através Saúde. da melhoria da saúde. Com os melhores profissionais. Deus. E assim, mas sabe o que me chama a atenção? O Onyx, provavelmente, né, segundo as pesquisas aqui, deve levar paulada, né? O pessoal da esquerda abraçou o Eduardo Leite ali com nojo, né? Inclusive porque a postura do Eduardo Leite é bem lamentável, né? Eu não esperava nada do Eduardo Leite, achava o Eduardo Leite uma figura bizarríssima, assim, um candidato de proveta, como diz o Fagner, um cara que foi criado, enfim, uma loucura, surfou no bolsonarismo, surfou no bolsonarismo até o talo, abandonou o barco só quando o barco começou a virar mesmo. Mas enfim, Nem né? abandonou tanto assim, não. Pois é, e assim, é um momento como esse, né? Que aí a gente fala, como a Luma falou, né? Lembrou do PSDB, né? O próprio FHC e tal, outros tucanos manifestaram apoio ao Lula, né? Cara, enfim, ficou meio feio pra ele. Mas é isso, né? Também não tá querendo se jogar ali, não quer nacionalizar o debate, como fala, não, né? Que temos coisas a tratar aqui no Rio Grande e tal. Agora, eu queria falar sobre o negócio do Onyx, que assim, que demonstra, e a gente vai falar quando a gente mudar de bloco, falar do Nacional, que as pessoas, via de regra, cara, elas não votam por projeto nenhum. A gente apresenta os projetos, a gente tem que ter projetos, mas assim, boa parte da sociedade não vota por projeto. Sabe por quê? O Bolsonaro se elegeu assim. O Bolsonaro se elegeu assim. O projeto do Bolsonaro era acabar com a corrupção, com a mamata, com a roubalheira, melhorar a educação sem ideologia
e a saúde, sei lá, com mais saúde. Então, Vou assim... mudar isso tudo que tá aí. Era o projeto dele. Exato, Vou mudar tudo que tá aí. mudar tudo que tá aí. Então, Aí, Num um documento PowerPoint mal ridículo, diagramado. pelo amor Exato, de um Deus. troço Não, aí a horroroso. mídia cobra do Lula. Ah, não, o plano de governo do Lula não está Nome dos completo. ministros, Vai tomar no cu, né? Porra, já quer o nome dos ministros ali para poder bater o que é. E a curiosidade, cara, que há 10 anos atrás, antes da gente mergulhar no fascismo, como a gente mergulhou, um candidato como o Onyx que fizesse isso em público, cara, ele ia ter 5% dos votos. Ele ia ser o Levi Fidelix. Engraçadão, vou votar nesse cara. O debate público no Brasil nunca foi alto nível, né? Nunca foi. A gente, né? Enfim, então, muita coisa aqui nunca foi tão grandes coisas. Mas existia. Você tinha um projeto, por exemplo, você sabia, já tinha, o antipetismo já tinha ali e tal, anticomunismo, sempre teve, mas assim, existia ali uma fluência que você falava, cara, vou votar no PSDB, questões de classe e tudo mais, mas tinha coisa do PSDB menos Estado, e tinha coisa do PT mais Estado. Tinha essa divisão. E aí, enfim, PT com seus partidos aliados, o PSDB com seus partidos aliados. Você sabia que ali, não, esse cara aqui, sei lá, esse cara aqui não vai dar esmola pra pobre. Vou votar nele, da direita. Não, esse aqui, esse aqui vai ter um programa social maneiro na cultura. E aí tinha algumas coisas que até você via no PSDB fazendo um pouquinho, o PT fazendo um pouquinho. Mas assim, cara, é isso. Hoje em dia, o Onyx Lorenzoni chega em público e fala assim, não, vou fazer melhor, e é isso aí. Vai ser melhor que o seu. E não vai acontecer nada com ele. Ninguém vai se chocar com esse cara tendo liderado pro primeiro turno e ele podendo, enfim, não deve ganhar, mas tem chance ainda, tá aberto ainda, ganhar pra governar o Rio Grande do Sul, cara. Mas eu te confesso que em 2018, num dos únicos debate que o Bolsonaro foi, e ele disse uma coisa que eu não acredito que as pessoas vão votar nele. Ele disse assim, as pessoas vão ter que escolher ou emprego ou direito trabalhista. Eu vou tirar direito trabalhista. E aí ele não deu nenhum dos dois, nem direito trabalhista, nem emprego, nem porra nenhuma. E as pessoas estão pedindo bis, e eu tô tipo assim, bizarro caralho. Isso aí. Eu acho que esse esvaziamento do debate é a consolidação do bolsonarismo e a narrativa deles. Os caras dominam as redes, as narrativas, e o que eu vejo é muito da esquerda, é tipo, não vale a pena, não, todo mundo sabe isso aqui. Não é todo mundo que sabe. Não, eles estão dominando por isso, por causa desse comportamento de... outro dia, algum idiota comentou no meu Instagram, assim, você me marcou no vídeo de uma TikToker, tipo assim, caralho, eu não posso ter 2 diplomas, então, porque eu tenho um TikTok. Vamos falar sobre isso, hein? Que é importante pra você desabafar, quando a gente desabafa no WhatsApp, né? Sobre isso, é importantíssimo a gente falar sobre isso. Mas isso geralmente quem faz é a esquerda. Exato. É desacreditar aquele que tem um canal, que faz um trabalho. É uma postura o L com livro. Que não adianta, mas as pessoas não vão entender, mas elas não vão compartilhar, mas não sei o quê. E aí eles dominam a narrativa num ponto que a gente tem que discutir para o Bolsonaro perder voto se ele é maçom ou não é. Que a gente tem que explicar que o Lula não é comunista, que a gente tem que dizer que não vai ter banheiro unissex. Aí, tipo assim, eu acho que a gente deixou correr solto demais. E aí, o que a Laura estava falando sobre a questão do aborto, eu acho que é isso. A gente tem que correr atrás de prejuízo para em 2026 a gente ter um mínimo de decência no debate político. Porque o Enéas, por exemplo, que era um candidato super caricato, ele até falava certas coisas que parecia que ele tinha estudado, ele era pertinente, mas assim, ele era chacota, ele era ali para cumprir a cota cômica do debate. E era fascistaço, mas era um fascista que tinha um projeto, ele mostrava o projeto dele. Piada. Era visto como piada. E era um cara que falava bem, que apresentava o projeto. Olha a loucura que a gente tá. Eu não tenho a menor dúvida que o Enéas é muito melhor que o Bolsonaro. E tem uma coisa também... o Cabo Daciolo, gente, pelo amor de Deus. Tem uma coisa também que eu acho, da degradação do debate público, gente, que por exemplo, você vê as agendas dos candidatos. Antes você tinha, sei lá, encontro com lideranças sindicais, e aí tinha os sindicatos da Força e tudo, que iam lá se encontrar com candidatos do PSDB, com candidatos da direita e tudo, e essa agenda, né, a agenda ali do Lula com a Putin, não sei o que lá, movimento de pessoas com deficiência, então o candidato da direita ia lá, o candidato da esquerda também ia. Agora você tem tipo o Lula fazendo reunião com lideranças de movimentos sociais e o Bolsonaro lá com pastor picareta, com gente que é nazista, mas não pode falar abertamente que é nazista, mas a gente sabe que é nazista, fascista. É um negócio completamente assim, maluco. Entre projeto de vamos falar, né, de direitos, de projeto, de país e tal, e o outro não, vamos ver gente que merece, né? Nem tem gente que merece morrer. Isso aqui é um projeto de gente, entendeu? Nós vamos escolher quem é que vai sobreviver nesse país em que está insuportável, né? O nosso trabalho não dá conta de pagar a nossa vida. Então, o debate acaba sendo sobre isso. Nós vamos falar disso também no Nacional, mas, assim, essas últimas coisas que vazaram sobre
o plano econômico aí do Paulo Guedes para um segundo governo Bolsonaro, é projeto, sabe? Não dá para poder ficar tratando isso. É um projeto que é um projeto, inclusive, que tem como consequência a escalada autoritária no Brasil. Então, a gente precisa falar disso e precisa fazer esse contraponto, sim, Luma, que o pessoal ficou perdido aí. Eu acho que tem muito... Essa degradação aconteceu muito porque a gente deixou esse vácuo. E eu falo sempre, né, que não existe vácuo na política, não existe espaço vazio. Se a gente não ocupar, os caras foram lá e ocuparam. E aí é da ideologia neoliberal essa coisa de que você precisa pagar para poder sobreviver, gente. E agora a gente está tendo que dizer que não, você pode ter... Não é um absurdo você colocar direito para trabalhador que trabalha com, né, plataforma, né, mediado por aplicativos e tal. Porque as pessoas ainda estão fazendo... O debate deles se fizer isso, vai acabar... Uber vai acabar, iFood e tal, quem dera. Quem dera a gente conseguisse criar isso para os trabalhadores. Mas a ideia é que você não pode ter direitos, você tem que se lascar. Enquanto quem nasce com o sobrenome certo ou quem puxa saco de político vai ter suas benesses ali, porque é esse o liberalismo desses caras, até nisso, sim. Então, se a gente não fizer esse debate, não correr atrás, realmente vai ficar muito difícil para depois a gente pensar no que é esse novo mundo que nós queremos criar. Aí não adianta ficar chorando só com o Lula, não, porque ele não vai dar conta de fazer isso sozinho. E de que qualquer investimento é gasto. Não pode gastar com educação, não pode... Saúde, o povo não tem direito a ter dignidade, não pode fazer política de empregabilidade porque é gasto, teto de gastos. E assim, eu tô de saco cheio de teto de gastos, foda-se teto de gastos. Eu acho que o Lula tá falando isso muito alto e bom som. Inclusive, eu pretendo gravar sobre, porque quando a gente fala em gasto, que é uma palavra que a gente usa em casa, e ninguém tem dinheiro, isso bate o desespero. Gastar. Então, essa ideia de que o Brasil tá quebrado, o Brasil não tem dinheiro para nada, eu tô de saco cheio. E eu acho que a gente tá deixando esse vácuo mesmo, mas... na verdade, assim, a gente deixou esse vácuo, né? Agora, é isso, meu ponto é esse. Eu vou passar aqui logo para São Paulo, pra gente fechar, e ir pro Nacional. Eu tô anotando, porque eu quero discutir isso tudo que vocês estão falando no Nacional. Só pra gente ter bonitinho aqui no roteiro, mas... Enfim, é tarde, né? Agora é tarde, mas a gente dá para fazer o debate. A gente espera, inclusive, que com o ambiente um pouco menos intoxicado pela caneta que o regime Bolsonaro não vai ter mais, a gente consiga fazer alguns debates. Chegamos ao último estado, né? Com o segundo turno maior, mais rico, mais importante, enfim... São Paulo, tá mostrando aí um leve favoritismo pro Tarcísio de Freitas, né, do Republicanos, aparecendo aí com o Haddad crescendo na reta final. Segundo IPEC, ainda no IPEC, né, dessa terça agora, 42-48 é o empate técnico. No primeiro turno foi 42-35, né, pro Tarcísio, e o Bolsonaro levou de 47-40. Aparentemente tem jogo e é engraçado, uma coisa que é curiosa, cara, eu converso muito com o Fagner sobre isso, ele não tá aqui pra falar. Muito curioso como a coisa do carioca pegou, né? E com razão, né? Inclusive, diga-se de passagem, eu quanto carioca posso falar tranquilamente, com razão. Porque é isso, é a exportação da milícia, a gente já conseguiu exportar pro país inteiro, pro Planalto, inclusive, Rio de Janeiro. Embora, cabe sempre lembrar que Jair Bolsonaro é um cidadão paulista, né? Mas enfim, fez aqui seu território fascista. A gente exportou a milícia pro Planalto, ela chegou aqui. O Rio de Janeiro, o lado B funciona muito como um veículo que mostra como, a gente tá há 6 anos falando, vai chegar aí, tá batendo aqui, o Rio é laboratório, a gente falou. E agora, o Tarcísio tá querendo tá lá no São Paulo, né? Cara, que surreal e que bom que tá pegando, porque é isso mesmo, né? A questão da violência no Rio de Janeiro, enfim, acho que cabe um debate todo específico, né? Mas é óbvio que o sentimento de lugar violento no Rio é muito maior do que nos outros lugares, sendo falso ou não, é o sentimento, não importa. E isso tá pegando pras pessoas, o Haddad tem gente relatando, não, virou voto e tal. E o negócio lá da execução também, né? Aquilo ali tá fedendo, hein? Tá fedendo, aquilo ali... Eu acho que é o grande fato político desse segundo turno, viu, Caio? Porque muito esquisito. A declaração corajosa do cinegrafista lá da Jovem Pan também, eu achei que pesou bastante, né? Isso está sendo investigado. Acho que é o grande fato desse segundo turno. Claro, a campanha do Haddad colou bastante essa coisa do Tarcísio ser carioca e tal, é engraçado. Acho meu pai, assim, para ser bem sincera. Mas, se tiver que ser feito... É fascista, assim, carioca demais, né? Me surpreendeu a aderência desse discurso de como se todo carioca fosse um traficante, um desgraçado, enfim. Me entristece enquanto carioca, mas
Eu acho que realmente é a exportação da milícia, principalmente o trabalho para... Não, a gente vai tirar a câmera das fardas dos policiais. Realmente a legalização do crime, da milícia, enfim, a institucionalização como política de segurança pública, que é um absurdo. Acho que a gente precisa comentar dessa morte, esse atentado muito esquisito. E importante também a gente bater na tecla de que já tinha uma propaganda falando sobre um atentado antes do atentado acontecer. Como que explica isso daí, né? Muito esquisito. Muito esquisito. E a gente sabe que também... de bolsonarista você espera tudo. Exato. O modus operandi miliciano. Isso a gente pode cravar tranquilamente. Técnica, hein, gente? Pois Tarcísio, cara. Ala técnica, entre muitas aspas. E aí a gente vê, inclusive, também o quanto o Tarcísio, independente, né? Se o Bolsonaro não ganhar, o quanto ele vai abrigar do bolsonarismo ali, porque se prestou a esse papel. Independente, assim, estou acompanhando, né, as movimentações, a investigação, essa coisa também da propaganda, né, que a Luma citou, ter sido entregue antes de acontecer, né, o fato, se foi isso mesmo, como é que foi. Mas eu acho que a maior alerta aí é a primeira coisa que eles falaram quando aconteceu o negócio, sabe? Como é que eles se posicionaram na tentativa de pegar aquilo ali, tomar aquilo ali para a campanha e tudo. Então, você vê como é que o modus operandi bolsonarista foi mesmo acolhido pelo Tarcísio, ele abraçou aquilo ali, e ele vai ser o Bolsonaro em São Paulo. Acho que a campanha do Haddad também aceitou muito em colocar isso lá, não tinha como não fazer, né? Claro, é o Haddad, ele foi candidato do PT em 2018, ele é candidato agora ao governo, ele tinha mesmo que nacionalizar, uma eleição polarizadíssima, mas eu acho que isso precisa ficar cada vez mais evidente para as pessoas perceberem qual que é esse modus operandi da milícia, né? Dos milicianos, porque foi isso, mais até do que colar a coisa do carioca, eu acho que foi muito mais essa coisa do miliciano, sabe? Então, mas a narrativa do carioca convence nesse aspecto, né? Aqui tá dominado pela milícia. E aí, enfim, a gente também já debateu sobre milícia aqui com o Daniel Hirata recentemente. O que é milícia? É possível que nesses padrões de grupos armados, São Paulo já esteja parecido, inclusive, não esteja tão diferente assim. Mas uma das coisas do atentado lá, Caio, é justamente isso. Isso não é comum. Exato. Sabe? Troca de tiros não é comum ali. Exato. Né? Quando falaram troca de tiros, já falaram. Troca de tiros? Tipo, não é comum. E aí viram que era uma execução mais incomum ainda, né? Enfim. Aí a coisa do carioca pegou mesmo, e que bom que pegou. Primeiro que pra mostrar como o Rio tem sido visto, né? E corretamente, enfim, do meu ponto de vista, corretamente, né? A sensação de insegurança aqui é absurda, é bizarra. Gotham City é uma loucura. E é isso, a gente tá aí, virou fascismo sim, carioca não, porque os caras vão trazer aqui o terror armado pra população. Uma população que a gente sabe, né? Houve aí acordos com os grupos armados de São Paulo. Tem uma outra configuração de crime de São Paulo, é bem diferente do Rio, em termos de violência, né, em termos de ostensividade de arma, enfim. Tem bastante diferença. Inclusive, atuação de polícia, embora a polícia de São Paulo também mate bastante. E é engraçado, mas uma coisa que você falou, Luara, que eu queria falar também, é como candidatos do Bolsonaro, né, os candidatos do bolsonarismo, e aí por isso a gente sempre divide, né, Bolsonaro é uma coisa, bolsonarismo é outra. A figura do Bolsonaro é uma figura muito forte, né? É muito forte. Então, assim, em alguns estados, por exemplo, o número de votos do Bolsonaro não é tão transferível assim como o Lula, né? Isso é normal. Essa transferência eleitoral não é tão simples. Ela não é tão transferível. Então, assim, o Bolsonaro ganhou em São Paulo, por exemplo, não quer dizer que o Tarcísio vai ganhar, ou talvez, se ganhar, ganha com um outro número, né? Porque é isso. Esse fanatismo é uma loucura tão grande que a gente está vivendo. Embora a gente saiba que a extrema-direita não tem só um rosto, que a extrema-direita é um organismo organizado, tem método, tem sistema, tem dinheiro internacional e tal. A figura do Bolsonaro é uma figura que, cara, é isso, assim, eu conheço gente, por exemplo, que falava assim, né, agora não sei mais porque eu não tenho mais contato, mas falava assim, dos filhos eu não gosto, eu gosto do Bolsonaro. O Bolsonaro é o Bolsonaro. Não confio nos filhos dele e tal. Essas coisas, né? Inclusive porque os filhos dele são mais corruptos do que não sei o quê, né? Mas então fica na política, né? Pois não. Até vota nos caras, mas assim... Mas não teria como substituir o Bolsonaro, tipo, ser um Exato. sucessor. A figura do Bolsonaro, ela capitalizou, e a gente vai entrar aqui vou girar a roleta aqui pra gente entrar no Nacional pra falar isso. A forma como ela capitalizou ali em vários segmentos, a gente vai falar isso. Bem, terminamos São Paulo. Cara, e eu que tava aqui
aqui, né? Pô, será que dá? São Paulo, pô, Haddad, PT, governo do estado de São Paulo. Eu que falei aqui durante a campanha inteira, só acredito vendo, só acredito vendo, só acredito vendo. Enfim, ainda só acredito vendo, mas tá aí, tá pra chegar, vamos ver. Vai virar, vai virar. Vai virar, pô, seria legal. O Haddad merece. O povo de São Paulo, pelo menos uma parte, também merece. Cesarotti, roda aí que este é o último peão sob o inferno do regime Bolsonaro e a gente vai falar sobre a eleição que vai salvar as nossas vidas. Todas as pesquisas mais relevantes chegam agora nesses últimos dias de campanha mostrando Lula na liderança. E aí eu separei que até a Paraná Pesquisas, aquela mesmo que elegeu o Aécio, tá mostrando o Lula liderando, cara. É um pontinho assim, é 0, alguma coisa de liderança e tal. Mas, porra, Paraná Pesquisa, cara, mostrar o Lula liderando é porque realmente, enfim. E aí, estabilidade em algumas pesquisas, pequenos crescimentos, enfim, tudo aponta para a eleição do Lula, né? Agora, o Datafolha de hoje, né? O Lula mantém 49% das intenções de voto, o Bolsonaro tem 44%, nulo e branco 5%, e não sabe ou não respondeu 2, né? Comparação com o levantamento anterior, né? Dia 19, o Bolsonaro perdeu um pontinho e branco e nulo ganhou um pontinho nos votos válidos, enfim, né? Na eleição que vale aí, dando 53-47 na margem de erro. Isso pode ser um 51-49, 52-48. Contem com isso, tá? Enfim. Fogo Amigo, né, dos fascistas, colaborou bastante aí pra gente estar otimista com esse resultado, né? O Guedes, cara, o Paulo Guedes é o maior. Cara, acho que o Paulo Guedes vai chegar na segunda-feira e vai falar: eu votei no Lula, cara. O Lula é melhor, o Lula e tal. Ele e a sua equipe mostraram sucessivas vezes nos últimos dias que odeiam mesmo pobre, é real, não é meme, não. Ele agora acabou de soltar uma. Acabou, tô vendo aqui agora, abri o Twitter agora e vi. Aspas pro Paulo Guedes aí. Se eu fosse o Bolsonaro, diria que tudo que o Lula fizer, eu faço mais, porque nós roubamos menos. Fecha aspas. Ai, caralho, esses caras podem o que quiser mesmo, né? Em outros tempos, nossa, esse cara não teria durado nem 6 meses. Já o Roberto Jefferson, que bizarro, gente, brincou de GTA, né? Mostrou bem o que faz um fascista armado até os dentes, o cara tava lá todo armado. E foi o primeiro a chegar na festinha da prisão, já tá preso, né? Ele que já tava em prisão em regime domiciliar, e agora vai ver o sol nascer quadrado. Espero que mofe na cadeia, desculpe aí pro pessoal que é contra a cadeia. Se bem que pra fascista eu sei que eles não são. Por fim, numa tentativa tresloucada aí, né, o ministro das Comunicações, chamado de... Como é que ele foi chamado, Luara? O Fábio Faria? Gigolô da Jequiti. Eu perdi tudo, gente. Gigolô da Jequiti me pegou legal. Ai, caralho, herdeiro do Silvio Santos. Forjou um relatório maluco lá tentando provar que o Bolsonaro teve menos inserções da campanha em rádios do Norte e do Nordeste. Luma, já que a gente já iniciou lá no primeiro bloco sobre isso, queria que você contasse um pouco sua experiência enquanto produtora de conteúdo, né? Enfim, você mergulhou na campanha, produziu vídeo pra caramba, viralizou, foi parar até Quebrando Tabu, né? Que é mais um desses perfis aí liberais que estão com a gente neste momento. Enfim, você atuou muito bem nas redes, aliás, deixo meu elogio público aqui pra você, foi muito legal de ver você, assim, viralizando, pessoas que nem te conhecem, assim, que me conhecem, que mostraram um vídeo seu, eu falei, caraca, é minha amiga e tal. Parabéns, isso é bem legal. E eu queria que você falasse como é que você viu, né, essa campanha nas redes, né? E aí a gente também, a gente demorou a entrar nisso, né? A extrema-direita liderava por muito tempo, há muitos anos, e o lado B está há 6 anos falando sobre isso, de alguma forma, embora a gente produza não exatamente um conteúdo para a internet, a gente mais utiliza a internet para propagar o nosso conteúdo do que somos exatamente produtores de conteúdo na internet, mas a gente sempre tentava, né, de alguma forma, lutar para a criação desse ecossistema, né, da esquerda se abraçando, enfim, com todas as questões. E aí, muita gente boa até, com bastante alcance nas redes, se engajou, né? O Felipe Neto foi um desses, né? E aí a gente remete também aí a fala da Luara, né, sobre anticomunismo e tal, a gente vai falar sobre isso.
Mas eu queria que você falasse sobre a campanha, como é que foi, enfim, o que você achou dessa campanha, principalmente no segundo turno, nas redes, né? Como é que você vê você como uma produtora de conteúdo importante, grande no TikTok? Como é que foi essa campanha para você, para outros TikToks também que você fez aí conteúdo junto, enfim, como é que você avalia isso aí? Olha, como a Luara falou, não existe buraco na política, não tem vácuo, alguém vai ocupar. E quando eu comecei a entender como os algoritmos funcionam, na verdade, eu comecei a entender um pouco mais do bolsonarismo e eu vi que, assim, sem educação política, sem uma discussão séria, a gente não vai sair disso nunca. E as pessoas querem saber, porque eu pensava que elas eram convictas, mas muita gente repete coisas que não entende o que está falando. Então, por exemplo, muita gente diz que o Lula fez um bom governo por causa do boom de commodity. Eu falo, beleza, o que é uma commodity? Explica aí para mim. Não sabe. Você sabia que a commodity está em alta agora, em 2022? Por que a economia não está boa agora, se a commodity está em alta? Não sabe. Então, assim, eu fui mais na intenção de desabafar e eu vi que... Aí eu comecei a ganhar seguidor e eu vi, cara, eu tenho que usar isso para alguma coisa. E aí, todos os outros criadores que eu conheço, a gente fez um grupo e falamos, beleza, no primeiro dia, assim... No dia seguinte, né, que para mim foi um baque, eu estava muito achando que o Lula ia ganhar no primeiro turno. Eu confesso que eu não tinha noção do quão mentalmente desgastante ia ser, porque as coisas que a extrema-direita inventa são sórdidas. O que a Damares falou num culto onde tinha crianças presentes eram coisas tão abjetas, é uma mente tão nojenta dela falar sobre questão da pedofilia, é como se, assim... Ela inventou uma situação dizendo que ela tinha provas e tal, mas que ela não tinha denunciado, que ela não tinha prova de porra nenhuma, e, enfim. A gente não pode deixar a narrativa deles ganhar, porque eu vi que o que importa é mais quanta gente está replicando do que o que você está falando. Então, se eles replicam muito, a sensação coletiva é de que eles estão certos, porque mais gente fala o que eles estão falando. Então, eu vi que não tinha muito interesse de fazer a contranarrativa, de explicar, por exemplo, que o Brasil não tem como virar uma Venezuela, e explicar por que a Venezuela está passando por uma crise. E esse tipo de coisa, assim, da Venezuela já é até mais profundo, mas, assim, coisas básicas. O Lula não é comunista, em 8 anos de governo Lula a gente não chegou nem perto nem do socialismo. O Lula deu incentivo para microempreendedores e médio empreendedores, os bancos lucraram recorde, monopólios de enfim, universidades, enfim. Acaba que perde um pouco na esquerda, mas já é minoria mesmo, mas a gente tem que tirar essa sensação coletiva, primeiro de assim, mas o Lula é ladrão, o Lula roubou mesmo, tipo, não foi assim que aconteceu, não. Não tinha contranarrativa, não tinha ninguém explicando, você não acha esquisito o juiz que julgou o Lula fazer parte do governo opositor logo depois de prender o Lula? Eu conheci uma americana que, quando eu contei para ela, ficou escandalizada. Ela falou, isso é de conhecimento público? Eu falei, sim. E ela falou, e esse cara não tá preso? Eu falei, não, ele é senador. Só um parênteses, assim, a Vaza Jato, né, cara, é inacreditável. Outro dia o Merval Pereira foi fazer uma análise fodaça, né, uma análise daquele genial do Merval Pereira, falando assim, com essa postura, o Moro só prova que ele era um cara que só queria prender o Lula. Porra, bicho, na moral, sabe? E é isso, assim, as pessoas estão vendo o Merval. Minha filha de 5 anos analisa melhor. As pessoas estão vendo o Merval. E o cara é um merda, mas é um merda que tem uma audiência, um alcance muito maior que o nosso e que simplesmente ignorou a existência da Vaza Jato. Ele ignorou, porque ele poderia ter falado pelo menos assim, tá comprovando que a Vaza Jato estava certa. Ele ignorou um jornalista no principal veículo de economia e de opinião política do país e simplesmente ignorou a existência, provavelmente, a gente taxou aqui, né, da maior investigação jornalística que já aconteceu, que desvendou um negócio que provavelmente a gente só saberia daqui a 50 anos, quando o FBI abrisse lá a caixa CIA, abrisse lá a caixa preta dos Estados Unidos e mostrasse, que aqui tava no nosso bolso. E é isso, assim, ainda não tem alguém pra falar assim, Merval, tu não tinha visto isso antes? Ninguém tem coragem de falar pro Merval. Mas é isso, Caio, de onde que vem? De onde que vem essa criminalização da política? Sabe, se a gente for puxar, assim, a gente vê que esse vácuo que ficou foi da não história, sabe, da história não contada do que foi o mensalão, que eu já mencionei aqui também. O PT não tem uma versão oficial, então fica todo mundo batendo cabeça. Se você perguntar, igual a Lua falou assim, o que é então uma commodity? O que foi o mensalão? O que foi o petrolão? Quem que estava envolvido? A gente não fez ali, fica cheio de dedos para poder falar sobre uma coisa,
E os caras entraram. E aí Bolsonaro tem a coragem de falar, por exemplo, que a corrupção começou no PT, nos Correios. Quem que era o cara dos Correios? Roberto Jefferson, tá do lado de quem? Dele jogando granada em policial. Coordenador da campanha dele. Sabe? Então, assim, começou lá, os Correios são quebrados, o PT roubou o fundo de pensão. Quem que foi investigado por fraude em fundo de pensão das 3 maiores estatais brasileiras? Caixa, Petrobras e Correios. Paulo Guedes, que é ministro da Economia de quem? Sabe? Então, você vai deixando esse negócio. Esses dias eu estava conversando com uns companheiros dos Correios e falei esse negócio. Os caras simplesmente não sabem. As coisas estão na mídia, tá lá no valor econômico. Você não pode falar que o valor econômico é um veículo de esquerda. E os caras, não, mas não teve prova. Como é que você... O cara arquivaram a investigação. Paulo Guedes não foi nem investigado. Ele conseguiu o arquivamento da investigação. Por falta de prova. Porque com chave você consegue ir, gente. Então, assim, falta uma noção de como que funciona o judiciário, mas não. A esquerda fez o quê? Foi lá e abraçou esse judiciário que condenou de seu, genuíno, sabe? E ao invés de contar a sua própria história, Genuíno esteve aqui no lado B, teve a oportunidade de contar a sua versão da história. Espero que a gente possa ouvir outras figuras também importantes desse processo, porque é uma forma de a gente tirar limpo também. A gente contar... saber, né, o que foi, assim, comparando os dados, porque a gente viu que do jeito que eles contaram, não deu certo, né? Resultou em figuras abjetas como Sérgio Moro e Berton Dallagnol, que estão aí na vida política, mas era para estar presa, era para estar respondendo pelo mal, pelos danos que causaram à sociedade brasileira. É impensável. Isso é ruim, gente, não é só para o PT. Isso é ruim para a democracia brasileira. O estrago que esses caras causaram, vazando áudio de presidenta, coisas assim, eu estou citando de cabeça, porque foram muitas coisas, então a gente realmente tem que encadear e contar essa história como ela merece ser contada, porque não é uma coisa que afeta só um ou outro partido, uma ou outra pessoa, né? Isso afetou a qualidade da nossa democracia, que já não era grande coisa. Então, assim, o que a gente teve de uma escalada autoritária nos últimos anos, né? Bolsonaro não acontece por acaso. Sabe, as pessoas, elas não emburrecem por acaso também. E uma coisa que eu queria que você falasse, Luma, como criadora de conteúdo também, que você falou, né? É isso, assim, a gente se recusa, a gente tá nessa ainda do, eu leio o livro. E a esquerda não sabe, Caio, não sabe ainda propagar conteúdo, porque eu acho que se põe nesse pedestal, sabe? De não, mas eu li Marx, eu sei o Capital, e tipo, mano, foda-se, porque... Se a classe trabalhadora não sabe o que é, a gente está vendo trabalhadores defendendo a perda de direitos trabalhistas no desespero de não, mas eu prefiro isso do que perder o emprego. Eu prefiro fazer Uber e assim, tem um seguidor meu que eu sempre converso com ele em live e tal, e ele comenta nos meus vídeos, que ele é entregador de aplicativo e ele está dando graças a Deus, porque para ele ou era isso ou era nada. Então, quando a gente vê a questão do piso da enfermagem, o que ele diz? Não, mas aí vai falir os hospitais. Não se viu a narrativa de, beleza, por que não toca no lucro dos donos dos planos de saúde dos hospitais? Isso não é nenhuma questão. Então, quando se fala, não, mas não tem dinheiro para pagar os enfermeiros, então você está explorando os enfermeiros e você está lucrando às custas de pagar mal, escravizar esses enfermeiros, e é tipo assim, os caras dominam a narrativa de tal maneira que a esquerda... Eu acho que, primeiro, ninguém está se preocupando em explicar as coisas, e quem eu vi explicando eu ainda achei acadêmico demais. Isso. E por isso eu comecei a falar de um jeito que, eu fiz um vídeo, eu vou explicar o orçamento de um jeito que todo mundo vai entender. Eu vou te explicar. Porque não adianta falar, não, porque tem emenda de relator, mas o que é uma emenda? O que é um relator? As pessoas não sabem. Então, você tem que ir antes, entendeu? E eu acho que, assim, claro, ser professora me facilita nesse sentido, porque eu explico como eu explicaria para minha filha de 5 anos e ela entende, tá? Ela entende. Eu explico tudo para ela. Eu acho que falta essa vontade de conversar com as pessoas. Ouvir as pessoas. De ouvir, e eu acho que, assim, uma boa vontade de propagar mesmo, porque tem muito isso de, não, eu não vou compartilhar. Isso aqui, tipo, eu fiz um vídeo, o que foi pro Quebrando Tabu, eu tava explicando o que é um burguês. Aí meu marido falou assim, não... que alguém comentou assim, que explicação rasa. Claro, amor, explica você em 3 minutos o que é um burguês. Você vai ficar 6 horas dando uma aula falando o que é burguesia, porra? E assim, essa porra de, eu leio o livro, caralho. Claro, eu também leio o livro, é legal. A gente, que todo mundo aqui da nossa bancada somos leitores provavelmente muito acima da média. Mas, caralho, tu nunca aprendeu nada vendo um documentário? Você nunca aprendeu nada vendo uma entrevista de alguém? Você nunca aprendeu nada conversando com alguém no bar? Ou você só aprende lendo? Mentira! E isso, pra quem é letrado pra caralho, lê 200 livros. Ali você aprofunda seu conhecimento, você baseia seu conhecimento, você baliza seu conhecimento, você, enfim, dá uma referência ao seu conhecimento. Você vai lá e lê. Agora, você não vai dizer que ouvir 10 minutos uma pessoa, você não vai pelo menos abrir ali uma porta que você nunca ouviu?
Então, assim, é assustador eu pensar que tem gente de esquerda, desde os comunistas até a esquerda petista liberal, ou enfim, não importa, que fala assim, no TikTok, no YouTube, igual quando falam que o Jones Manuel, Sabrina Fernandes e tal, são os YouTubers. Amigo, caralho, os caras estão propagando. A gente pode ter várias críticas ao pensamento dele, a forma que eles veem o mundo. A Sabrina já esteve aqui conosco, foi um puta programa. A gente pode até divergir. Aí vai. Quem é leninista, quem é marxista, quem é stalinista. Ok, isso aí sempre existiu, a esquerda sempre foi assim, beleza. Agora, que a gente não pode desmerecer o cara por ser um youtuber fazendo um negócio que ninguém faz. E assim, quando você fala que, caraca, porque a pessoa vê TikTok... Brother, essas cabeças que estão corroídas aí foram corridas pelo TikTok, pelo Instagram, pelo Facebook. E aí a gente não tá lá porque a gente tá lendo livro e vai ficar por isso mesmo. Vamos ler livro aqui, vou pegar o livro, vou fechar o livro, vou fazer um evento na UF, como a nossa Luma para 20 pessoas e transmitir numa live que transmite para 15 pessoas, se eu tenho capacidade técnica, né, tenho uma câmera, se eu tenho capacidade, eu sei falar bem, eu não posso pegar 5 minutos e falar o que eu resumir aquilo. E, gente, quem quiser saber mais, leia meu livro, quem quiser saber mais, veja minha palestra de 3 horas, quem quiser saber mais, faça o meu curso, sabe? A gente perdeu esse tempo, a gente perdeu esse diálogo, agora é tarde. No sentido das eleições, nunca é tarde, a gente vai continuar o debate político, mas eu digo assim, agora é tarde no sentido de virar, né, essas pessoas, virar voto. Irmão, não vai virar voto nenhum agora, não, esquece. Virar não, você pode talvez convencer o indeciso a anular, eu acho que esquece. E assim, por exemplo, o pensamento liberal, como você falou, cara, isso aí vai levar anos para ser construído, uma geração inteira já está corroída pelo pensamento liberal, já está. As pessoas estão com fome, pagando caro na comida, sem carteira assinada, sem certeza de salário, e elas ainda assim, não, melhor assim do que pelo menos eu tenho alguma coisa. Essa geração... Pelo menos o Brasil não é socialista. Pelo menos a gente aqui não come cachorro. É porque a gente está pensando em termos individuais, mas é o seguinte... Eu acho um absurdo você ter criadores de... Eu tenho agora 128 mil, devo ter batido hoje talvez 129 mil no TikTok. Eu acho 129 mil pessoas muita coisa para alguém que fez tudo organicamente, sem R$1 de patrocínio. É tudo orgânico real. E aí, assim, eu procurei o PT, nada. Então, assim, tem conservadores, adolescentes conservadores que nunca leram um livro na vida... e nem assistiram o documentário também, para aprender porra nenhuma, que, cara, os partidos de direita correm atrás, não só para usar os vídeos deles e patrocinar, mas para financiar a candidatura, Caio. Então, assim, eu acho um absurdo. Né, Luma? Às vezes eles conseguem porque tem partidos financiando. Sim. Os caras correm atrás. Tem uma desgraçada aqui no TikTok, cara, ela encontrou Ingrid, o Bolsonaro. Né? Quase entrou. Ela encontrou o Bolsonaro. Então, assim, chegou um momento do segundo turno que você me perguntou como que estava sendo e tal, começou a me dar muita crise de ansiedade, porque era tanta mentira para rebater, que aí eu fiz o grupo e falei, olha, gente, não tem condição de gravar isso tudo aqui. Era mais de 100 fake news que a gente tinha, essas aqui são as mais propagadas. O cara, 100, eu não vou conseguir fazer 100 vídeos, porque eu não posso parar a vida. Porque, diferentemente dessa galera de direita, eu não tenho um pai rico que vai ficar bancando ali minha vida para eu fazer um vídeo o dia inteiro na internet. Então, assim, tendo que trabalhar... Cara, tem dias que eu não consigo nem dormir. Já tem dias. Eu acho que enquanto não ouvir a Luiz Inácio Lula da Silva, novo presidente, eu vou ficar nesse estado. Mas, assim, teve dia que eu falei, cara, não aguento mais, mas eu vou ter que aguentar e vou gravar, porque isso aqui tá se espalhando num nível. E assim, o problema das redes sociais é que é muito cruel o hype. Você tem que fazer no dia, não pode esperar o dia seguinte. Então, assim, é de ter que parar, tipo, tô no meio do trabalho, não, mas vou parar agora e vou gravar aqui. Eu tenho sorte de não ter chefe, eu consigo fazer isso, trabalho de casa. Mas, assim, não ter uma porra de um partido para dar um apoio. Eu fiz um grupo com vários influenciadores que juntos, cara, tem milhões, assim, de seguidores, né? Você bota... o Figueiredo, um amigo meu, tem mais de 1 milhão. Outra tem, tipo, 500 mil, outra 230 mil. Você junta... É muita gente e, tipo assim, que propaga de uma maneira orgânica. Você imagina colocando dinheiro para patrocinar. E didático, eu acho um absurdo. De maneira didática. E com a linguagem do povo, são pessoas de verdade falando, porque a gente não é filiado a nenhum partido, não que eu veja nenhum problema em ser filiado. Só que é claro que uma pessoa vê mais autenticidade em mim, que não sou filiada a ninguém, posso falar mal de todo mundo livremente, do que se eu tivesse que seguir o centralismo democrático, aí eu não posso falar certas coisas.
Então, assim, isso traz mais identificação com quem está ouvindo. Fala assim, cara, é uma cidadã como eu, é uma professora que parou aqui para me explicar um negócio, obrigada. Tem vários seguidores que falam, pô, professora, obrigada. E aí, cara, você fazer essa campanha inteira, a quantidade, eu tive que parar de ler as mensagens no meu direct. O TikTok não deixa mandar direct para quem você não te segue de volta. Mas o Instagram deixa e eu sempre lia, sempre respondia. Cara, era tanta mentira assim, na velocidade da luz. Tinha coisa que era de 2018, mas a gente não pode presumir que todo mundo sabe que é mentira. Tem gente que até hoje acha que uma madeira de piroca aconteceu. E aí, cara, eu não vou, claro, em 2022 ficar rebatendo uma madeira de piroca, mas assim, tem outras coisas que não dá para esperar amanhã. Tem pouco tempo, tem que fazer agora. E aí, assim, eu tive... O meu engajamento no Instagram me surpreendeu, porque foi absurdo, antes do Quebrando Tabu, inclusive. E, assim, ter vídeo, você chegar com um Reels, sem dar R$1, falando de política, sem nenhuma infraestrutura, não tem chroma key, eu sentada mesmo, olhando para a câmera e falando, e você chegar a 140 mil, 200 mil, sabe... visualizações orgânicas, cara, isso é muito difícil. E você não ter apoio de ninguém. Chegou uma hora que eu falei, cara, sozinha eu não consigo mais. Vou ter que me filiar a alguma organização e tal. Nem me filiar não consegui, porque, enfim... Burocrático pra caralho. Eu não me identifico enquanto social-democrata. Pelo site, fica aí a dica, hein? pt.org.br, vou chamar Luma de companheira. Aí, Luma, de camarada pra companheira aí, ó. Mas eu queria falar um negócio, aproveitando que você falou, como se fosse um advogado do diabo, mas ao mesmo tempo, enfim, ponderando, né? A gente precisa primeiro saber que esse movimento que a extrema-direita fez na rede, né? A gente falou aqui, enfim, com o programa com o Orlando Calheiros, é um clássico do Lado B, o programa mais ouvido da história do Lado B, sobre ecossistema. O Orlando foi muito bem nisso. Isso é um movimento internacional, que significa que tem muito dinheiro, né? Da Rússia, do Steve Bannon, no caralho A4, do Trump e tal, né? Enfim, Trump por si só é um milionário, né? Não precisa nem muito longe. Então é compreensível, não. A gente tem que fazer essa ponderação que, enfim, os partidos de esquerda, e movimentos de esquerda, e organizações de esquerda, enfim, não têm acesso a esse dinheiro todo. Segundo, que a gente disputa ainda a narrativa também com a grande mídia, que é o outro braço também com muito dinheiro, né? É importante também a gente dizer isso. De toda forma, a gente chegou muito atrasado nesse debate, muito também por conta, como a gente falou aqui já, né, da nossa arrogância, de não querer conversar, de achar que as coisas são óbvias, né, e quando não são tão óbvias assim, né. A esquerda tem muito da coisa, primeiro da universidade, né, dependendo da universidade, dependendo do curso, o cara ali abre ali um pouco a mente dele. Tem muita gente como eu, né, que o pai era, então eu voto no PT porque eu voto, porque eu sou Flamengo, é o mesmo motivo. Porque meu pai era, minha mãe votava também, né, e depois eu fui até ficando mais à esquerda e tal, mas enfim, é isso, assim, passou de pai pra filho, então é um negócio que eu com 5 anos de idade eu tinha acesso, como a Maia vai ter, né, e como a Luísa, filho do Daniel, tem, mas pra desenvolver aquilo pra quem não tem esse acesso, né. Então a gente ficou muito preso a isso, e é essa arrogância mesmo, de ler o livro tal e tal. E a gente sabe que a vida real do povão não é assim. Povão, não tem como pegar um tombo daquele livro gigantesco de qualquer autor desse de esquerda, ou mesmo que não seja de esquerda, qualquer livro, e não tem como. E aí como é que você faz aquilo ali? Você faz aquilo ali, agora com a internet, você consegue fazer um vídeo ali de 3 minutos, 5 minutos, pra atrair a atenção do cara e pra fazer o cara falar, pô, pelo menos vou seguir essa pessoa aqui, vou ver esse vídeo aqui, vou clicar lá no link que ela mandou clicar e tal. Então, acho que, enfim, a gente demorou a entrar no jogo, entramos no jogo, de alguma forma. Acho que, de alguma forma, é positivo isso, principalmente em comparação com 2018, que a gente saiu muito atrás. Em 2018, a gente foi massacrado nas redes. Hoje, eu acho que a gente já tem uma disputa aí. A gente aprendeu a tumultuar o ambiente deles, né? Com o famoso janonismo cultural, aquela coisa bizarra do João Kleber, do Janones, que funciona pra caralho, porque pauta eles precisam vir a público, desmentir um monte de coisa que nem sempre é mentira, né? O Janones não é exatamente ele é mais um sensacionalista e tumultua o lado deles e faz um negócio que até, também converso com o Fagner bastante isso, falo por ele também, anima a gente, porque a gente fala, caraca lá, isso aqui, então vamos publicar isso aqui e tal. Então, assim, precisou o Janones, gente. Embora o Janones, enfim, de fato, ele
compreendeu muito rápido a questão da rede social também. Em 2018 ele já tinha compreendido e a esquerda ainda não. E a gente precisou ir lá bater na porta dele, que é verdade, foi isso que aconteceu. Cara, vem cá e vamos organizar isso aqui. Eu vejo hoje, já a partir desde do Boulos em 2020, uma organização com os youtubers, né? A gente viu os youtubers que, mas são acadêmicos, mas enfim, falam difícil, não tem tanta visualização assim, não importa. O cara foi lá, vamos bater um papo, vem cá, vem no meu podcast. O Lula foi no podcast aí do Cauê, né? Se eu não me engano. O da Moura. Exato. Então, assim, o cara foi lá, enfim, foi produzir o conteúdo, tinha ido no Podpah antes, foi inclusive no Flow que tinha que ir mesmo. Enfim, essas coisas mesmo demorou a fazer, né? A gente demorou a entender e talvez isso possa ajudar a gente a ganhar a eleição, inclusive. Não ironicamente. Eu acho que em relação ao dinheiro, Caio, compartilhar um vídeo é de graça. Então, sim, imagina falar isso. Você pega um vídeo meu, aí o perfil oficial do PT bota aquilo nos stories. Caraca, vai ajudar demais. A gente fala isso muito, aquilo. Então, quando a gente fala de ecossistema, é exatamente isso, né, gente? Exatamente. Porque, assim, eu acho que a arrogância da esquerda, eu concordo em parte, porque é o seguinte, eu acho que, primeiro, a gente fala esquerda, né, no geral, a gente subestima muito as pessoas. Então, pode ser que nem todo mundo tenha tempo para poder ler o Capital, mas eu não conheci até hoje nenhum trabalhador que não entenda o que é mais-valia. Exato, o cara sabe. Mas precisa explicar aquilo, exatamente. Precisa ligar o Lé com o CREA. Exato. Então, assim, eu acho que há uma coisa que é subestimar muitas pessoas, quando você começa a conversar e você desenvolve, por mais que as redes... Mas é o que você falou, Luara, na conversa. É na conversa, da não é no economia livro. De atenção. Não é no livro. Da economia de atenção, que as pessoas têm pouco tempo e querem vídeos rápidos. Então, claro que você não vai conseguir explicar o que é burguês, o que é burguesia, em muito mais tempo. Porém, também, gente, é uma forma de você ir encaminhando. Eu acho muito ruim quando a gente trata isso como se fosse uma coisa impossível de conviver, sabe? Então a gente fala assim, tá lá fazendo negócio como se livro também não fosse para povo. Eu acho que o debate não é por aí. Acho que a gente dizer que aquilo ali deveria ser cada vez mais para a gente. Porque o que aconteceu com isso aí foi que os caras rechaçam tudo que é conhecimento. Entendeu? Então, eles preferem acreditar no youtuber de direita do que conversar, debater com o professor, então até mesmo entre amigos, mas coisas que sejam, né, de verdade, assim, coisas que sejam da materialidade. E eu acho que a gente trata com muito, eu venho falando muito sobre isso, né, sobre uma vulgarização da materialidade, com essa coisa do que também não pode fazer assim, é muito acadêmico. Eu acho que existe essa coisa do acadêmico, muito por subestimar o povo. Acho que, às vezes, nem o próprio acadêmico se entende, e aí ele quer ali parecer que sabe mais que todo mundo, ou que é muito original, e não é. A gente vê... E eu acho que e aí eu entro no meu segundo ponto, gente, que eu acho que essa falta de originalidade é o que nos trouxe a consolidação do bolsonarismo. Quando a gente abraça o lawfare, né, essa coisa da perseguição jurídica ali, quando a gente abraça a ideia de que há ditaduras comunistas, o que nós estamos dizendo? Que só existe um mundo da centro-direita para cá. E as pessoas deixam de sonhar com direitos, deixam de sonhar com um mundo em que você pode ter educação de qualidade e ter o bem viver, sabe? Começa a falar assim, não, para eu ter as coisas, eu preciso me sacrificar. E isso vira um discurso dominante. Então, eu acho que é aí que a gente perde. E vocês falaram também no blog anterior sobre essa coisa do Bolsonaro, né? De uma consolidação do Bolsonaro, mais do que o bolsonarismo. Eu acho que discordo um pouco, não sei se foi isso pelo menos foi o que eu entendi. Eu discordo um pouco porque você vê o tanto de gente que o Bolsonaro projetou a partir dessa ideia. Porque as pessoas começam a ouvir mais gente falando, então pensam assim, então é isso que acontece, isso é projeta, verdade, mas descarta, Luara. Projeta, mas descarta. Pois é, projeta, mas descarta, mas o discurso fica aí. Não, então, sim, e aí, a gente o discurso vai ficar. O discurso vai ficar. Exato. E a gente faz o quê? A gente não projeta nem os nossos, quer dizer, é um monte de gente querendo falar, todo mundo quer ter podcast, todo mundo quer fazer vídeo, todo mundo quer viralizar, mas ninguém consome esse podcast de esquerda. Isso. Ninguém vai lá e compartilha um vídeo da companheira, amiga, entendeu? Da camarada que está lá fazendo, lutando para poder fazer as coisas e faz de qualidade. Aí fica cheio de toques, porque se falou tal coisa, não que eu discordo, e nisso o bolsonarismo, que era uma base muito menos coesa, porque tinha um antipetismo em 2018, hoje ela chega muito mais coesa, com muito mais certeza do que quais são as pautas. E eu acho que é aí que o jornalismo cultural, o Caio, acerta bastante. Porque além do tom, né, além do conteúdo, da forma e tal, ele tem uma coisa que eu acho fundamental para esse ecossistema, que é o alinhamento de pauta. A gente está batendo cabeça, se fala do Roberto Jefferson, se fala do outro. Quando a gente pode falar de tudo isso, a gente só tem que falar. Mas
não, nós estamos preocupados. Ah, não, porque do fulano de tal eu não vou compartilhar, porque eu não gosto dele. Não, porque eu sou, entendeu? Eu fulano de tal, e fica naquelas briguinhas. As briguinhas de Twitter, que é uma bolha infernal. Eu adoro o Twitter, gente, mas é o melhor lugar da internet. Fica naquilo ali, naquelas rixazinhas que tomam tempo, que gastam energia, e você não deixa de conversar com quem realmente entende. Quem entende, as pessoas entendem. Claro, se conversar com elas, se falar de uma maneira clara para elas. Eu já falei isso, na minha campanha, eu falava de política externa, eu falava de macroeconomia. Eu não sou economista, sabe? Eu não sou formada em RI, mas eu sou uma trabalhadora e sei como é que se forma o preço da gasolina, porque é coisa que todo mundo entende, se você parar para poder ler um pouquinho e tiver a disposição, que eu acho que é aí que entra o negócio, para dialogar. A gente quer fazer comício. E o trabalhador, ele sabe, eu acho que não tem razão de você querer explicar o fetiche da mercadoria. Caralho, o trabalhador entra, eu paguei R$140 em 3 sacolas, 3 porra de sacola. Gente, eu falei com o caixa do mercado, eu falei com segurança, eu falei com o cara que ficava no estacionamento, eu falei com todo mundo. Isso é culpa do Bolsonaro. Todo mundo entende, cara. A pessoa sabe que ela está pagando caro agora e que no governo Lula não era esse preço. Ela sabe. E ela sabe que ela está pagando esse preço há anos. E que, tipo assim, não é possível que não dá para fazer nada em anos. Quantos anos você precisa para consertar o que você está dizendo que o PT destruiu? 6 não são suficientes para fazer nada? Só para piorar a vida da população e ficar dizendo eternamente que é culpa do PT? As pessoas entendem sim. E o que eu mais vejo é tipo, mas é que eu não tenho paciência. Eu recebo muito esse comentário, como você tem paciência? E tem vídeo que eu tô super impaciente. As pessoas, nossa, mas você tem muita paciência. Caralho, eu tava super impaciente. Mas assim, tu acha que vai acontecer como essa mudança de mentalidade? Assim, vai vir um anjo do céu fazer uma mágica, não sei. Caralho, é com narrativa, é combatendo. E eu acho que o Janones, isso é uma coisa que, assim, quando eu estava na faculdade, eu ia muito nas reuniões do PSOL, e o que mais me irritava, 2 coisas me irritavam. Primeiro, ninguém me ouvia, parecia que eu estava falando para a parede. E segundo, que eu falava já, gente, a linguagem, eu sou da letras. Então, assim, as pessoas têm que te entender, esse é o objetivo da comunicação. Se você está falando ali para meia dúzia de gente que já leu Capital, pô, não adianta, desculpa, não adianta. Não adianta. Então, eu acho assim, se todo mundo, se você tenta simplificar ao máximo, ao invés de ficar debatendo, como o Caio estava falando, se você é trotskista ou marxista-leninista, que ninguém tá nem aí para isso, que as pessoas não, você faz esse debate interno, você pode fazer esse debate interno, mas para as pessoas... Como que abaixa o preço da comida? É o que as pessoas querem saber. Por que não tem emprego? Por que eu não tenho mais direito de tirar férias? Por que eu tenho que trabalhar em 2, 3 lugares e tenho que fazer bico, tenho que vender jequiti? É isso que as pessoas querem saber. E se a gente sabe explicar, e tem que saber, porque eu acho que não é possível um marxista-leninista não saber, por que não está falando? Vai ficar de pedestal. E se não está falando, por que não está compartilhando? Então, assim, eu acho que já tem alguns anos, não por causa de política, mas eu comecei a estudar storytelling por causa da minha empresa, né, para saber como divulgar, e que eu entendi uma coisa que eu acho que é assim, agora você tem que formar uma comunidade, e o Janones sabe fazer isso. Já tá feito. E quem fez isso de maneira orgânica foi o Lula. E, gente, não vai nascer outro Lula nem em 100 anos. O Lula é o Lula e quando acabar o Lula, acabou o Lula. E aí, se a gente ficar nesse purismo de não vou compartilhar porque fulano falou bem do Trotsky e eu não gosto do Trotsky. Pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que tem que compartilhar mesmo e a gente precisa tirar essas pautas morais, porque é um absurdo o que está acontecendo hoje. E eu queria muito manifestar o meu mais completo repúdio às instituições da democracia burguesa, porque, gente, era para a chapa do Bolsonaro ser caçada. Eu, sinceramente, eu me sinto uma santa de estar tendo, assim, o trabalho de fazer vídeo junto com os meus colegas, porque a gente está no processo eleitoral como se isso fosse uma eleição normal, honesta, em que 2 candidatos são oponentes, como era com PT e PSDB. Não é. Os caras cometem crime eleitoral 10 por dia e nada acontece. Aí, quando o Alexandre de Moraes, que eu acho também que se personifica muito na figura dele, não é o Alexandre de Moraes, é o TSE e o STF que está fazendo muito menos do que deveria ter feito, porque foram eles que deixaram a gente chegar nessa merda que a gente está hoje. Aí é claro que o bolsonarismo se consolida. O Bolsonaro comete 10 crimes por dia e nada acontece. Vai se propagando a ideia de que é isso mesmo, de que pode mesmo. É a casa da mãe Joana. Então, eu acho que, assim, se a gente ganhar... Primeiro, eu dou graças a Deus pelo Lula existir. Feliz aniversário, presidente Lula. Se o senhor escutar esse episódio aqui, pelo amor de Deus. Vou mandar para ele. Muito obrigada. Viva muitos anos, porque esse homem ama o Brasil. Eu teria mandado todos os brasileiros para aquele lugar depois de tudo que aconteceu, se eu tivesse no lugar dele. E o cara sabe que só ele pode tirar o Bolsonaro. E, assim, eu acho que é um absurdo
a gente, depois desses 4 anos infernais, depois de 700 mil mortes, depois de 33 milhões de pessoas na miséria, a gente ainda ter que estar penando para tirar o Bolsonaro do poder. Isso não é só culpa também do dinheiro, isso também é culpa das instituições que nada fizeram. E eu espero que faça-se alguma coisa quando ele perder o foro, porque senão, em 2026, vai ser mais difícil ainda a gente desfazer essa merda toda. É isso, assim, pra gente finalizar, acho que a gente precisa separar o debate, separar não, mas enfim, lembrar que o debate político é uma coisa, o debate da campanha é outra, né? A campanha hoje é uma campanha de centro-direita e centro-esquerda, misturado, né? A ponto de ser, como a gente falou, né? Ter Amoedo, Jones Manuel, como eu citei, votando 13, né? E aí a gente vai ver o anticomunismo mesmo. Eu acho que a gente não é o momento pra gente, enfim, entrar nesse conflito. Acho que é uma briga que a gente precisa entrar após as eleições, sempre. Eu acho que após as eleições a gente precisa criar um novo ambiente de Brasil, um Brasil que entenda que é possível um novo mundo, um mundo diferente, uma sociedade diferente, né? E é o que eu acredito, é o que todos nós aqui acreditamos. Só que aí a Luara chegou a citar, né, Felipe Neto falando, por exemplo, de Cuba, sei lá, se terror de Cuba, Venezuela e tal. Eu, por exemplo, não é o meu papel, não vou fazer, não esperem de mim falar mal de Venezuela e de Cuba, a gente não faz, o lado B não faz, eu não faço, a gente inclusive defende a autonomia dos povos, a gente defende a resistência ao imperialismo, a gente defende que a experiência de novas sociedades é possível, com defeitos também, obviamente, então não espere de mim, mas eu entendo, porque é isso, o Felipe Neto entrou na campanha, eu gostaria de não precisar do Felipe Neto. Eu gostaria que o meu Felipe Neto fosse a Luma. Ou o Jones, como eu citei de novo aqui. Eu gostaria, mas não é. E a gente vai precisar olhar ele. E aí, no nosso lado aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode, enfim, desmistificar a Venezuela por enfim, mostrar coisas boas da Venezuela, se for o caso, falar de outras pautas. A gente vai falando de outras pautas. A verdade é uma só. A campanha de Lula agora, né, em 2022, não é uma campanha de esquerda. Não é. Lamentavelmente não é. Porque o Lula é um cara de esquerda. Embora seja um social-democrata, ele é mais à esquerda do que quase todo mundo que tá ali com ele. Mas, enfim, não é. E a gente vai ter... É isso, assim. FHC, cara. Me dói pra caralho tá do lado do FHC, mas eu tô do lado que eu tô. Ele que veio pro meu lado, ele que sentou do meu lado. Então tá bom, senta aí, fica aí. E não me enche o saco e vai lá pedir voto pros teus 10 eleitores lá, leitores do Estadão. Vai lá. Porque a gente vai precisar ganhar no voto. Agora, eu quero crer que fora do poder, o bolsonarismo vai perder bastante dinheiro, vai perder bastante coisa, vai perder foro, muita coisa pode acontecer fora do poder, e eu quero crer, principalmente, aí o Genuíno veio aqui e falou isso, o Lula já falou isso algumas vezes, que uma nova comunicação PT no governo, uma nova comunicação seja possível, que não nos deixe nem refém do Zap Zap, onde a gente já perdeu, e nem nos deixe refém da Globo, que, enfim, é o humor da Globo, o humor do mercado, vai saber, hoje ela vai falar, não, legal, Lula contra a fome, e amanhã ela vai falar que o Lula é ladrão. Então, eu espero que a gente tá aqui otimista, a gente vai ganhar, a gente vai vencer as eleições, com um novo ambiente, exatamente pra gente poder ter um debate, pelo menos ter o debate, que hoje a gente não consegue, a Mili também falou sobre isso, né? É isso, é o mais liberal, o menos liberal, mais liberal, menos liberal. A gente não consegue mostrar que um novo mundo é possível, brother, que é isso, assim, a Venezuela tem fome pra caralho, mas na Venezuela tem a classe média, na Venezuela tem acesso à educação, tem tudo também, que a gente tem aqui, que a gente, inclusive, em alguns casos, a gente tem menos, inclusive. Enfim, tentar mostrar um novo mundo. Mas pra agora, não vai dar. A gente vai ter que torcer mesmo, abraçar essa galera. E a partir de segunda a gente vai ver quem a gente vai manter, quem a gente vai abraçar, quem a gente vai jogar afogado no navio. Gente, quero fechar, mas antes de eu fechar, vou abrir espaço, obviamente, pra Luma e pra Luara, mas eu quero dedicar esse episódio aqui ao Junior Black. Junior Black é um artista, enfim, multifacetado, poeta, compositor, músico, ator. Foi o DJ Urso, de Bacurau. Era um ouvinte nosso, do lado B. Um cara que interagia bastante com a gente nas redes. Amigo de amigos nossos, né? Principalmente do Gil, como eu já citei aqui. Enfim, um cara muito importante, pernambucano, da cultura de Pernambuco, principalmente. Mas, enfim, um cara multifacetado, artista. Um cara, enfim, perdemos um voto, perdemos uma liderança, perdemos um guerreiro mesmo, assim. Cara muito incrível, a gente teve a oportunidade de trocar umas ideias aí com ele. E um ouvinte sempre falava do lado B e tal. Enfim, um cara muito grande que nos deixou aí no final de semana. Então, um beijo para todos os familiares, os amigos do Junior Black que estejam nos ouvindo. Por ele também, entre tantos outros que nos deixaram aí no meio dessa caminhada dura
até domingo, por vários motivos. O Júnior Black foi um deles e a gente dedica o programa a ele. Também uma última chamada aqui, os ganhadores do sorteio da camisa crítica para apoiadores, que ainda não responderam o nosso contato. A última chamada, pessoal, vambora, hein? Se não responder, eu vou passar aí a vez de vocês. A Helena Scatoni, o Miguel Pinheiro, Gustavo Gonçalves Gomes, o Luiz Felipe Marques e o Rafael Santana Santos, né? Olha aí os e-mails de cadastro, lixo eletrônico, spam, essas coisas. Ou entre em contato com a gente via redes sociais para escolher seus brindes. Lembrar também, sexta-feira, dia 28, por volta das 11h30, a gente vai fazer a live pós-debate da Globo. Estaremos lá no nosso YouTube para comentar o que achamos do debate. O link já está lá no nosso canal, né? youtube.com/LadoB do Rio. Aí você vai lá, assina o canal se não assinou, ativa o lembrete, já deixa o like, já deixa o comentário, enfim. Venha sextar com o Lado B no debate que promete, enfim, fortes emoções, porque Jair Bolsonaro vai vir por tudo ou nada. Luara Ramos, mais uma vez, obrigado. Vamos nessa. Ansiedade a mil, mas está acabando. Eu chorei hoje com a música que a gente vai encerrar o programa. Botei ela para encerrar o programa. Chorei hoje porque, enfim, acho que nos próximos dias eu vou chorar algumas vezes. A emoção veio forte porque tá acabando mesmo. Eu tenho fé que tá acabando. Tchau, Larita. Tchau, Caio. Luma, obrigada. Eu quero, no meu recadinho final aqui, Caio, dar um informe que eu acho bem legal, assim, recebi. Vai ter uma carreata de mães com Lula no Rio, Famílias e Infâncias pela Democracia. Famílias de todos os formatos convidam para essa carreata. Será sábado, né? Sábado agora, dia 29, às 9 horas. Né? Então, o último ato aí pré-eleições. O ponto de encontro é no Aterro, no Teatro das Marionetes, e o trajeto até a Marina, eu acho que é um ato bem bonito, assim, bem representativo do que a gente quer, né? Vai ver as famílias de novo se abraçando e abraçando um projeto de país que não exclui ninguém. Esse é um primeiro informe. E o outro, pessoal, eu sei que está todo mundo cansado. O bolsonarismo jogou muito eu acho que ele cresce muito no medo, né, que ele coloca nas pessoas, seja dos que estão ao lado deles, né, e também do lado de cá. O primeiro turno também teve um pouco disso, a gente está receoso de dar esse grito, porque, nossa, como é que eles cresceram ali, como é que surpreenderam nessa reta final, mas a gente já sabia que ia ser duro, então acho que não é momento para ter medo, sabe? Realmente agora a gente colocar o bloco na rua. E aí, já que a gente falou de livro, eu queria deixar o meu recado final, assim, para espantar o medo, citar aqui um grande cachoeirense, que é o Sérgio Sampaio. Então, alô também para o pessoal de Cachoeira, de Itapemirim, aqui, que é nosso ouvinte. Eu sempre falo que lugar né, um livro de poesia na gaveta não adianta nada, lugar de poesia na calçada. Aonde vai o pé, arrasta o salto. Lugar de samba enredo no asfalto, aonde a fé vai, se gasta a sola. Lugar de samba enredo na escola. Vamos botar o bloco na rua. Com Sérgio, com Cultura, com Lula, 13, porra! Isso é muito bonito, vamos nessa. Luma, espero que tenha gostado da experiência, voltará mais vezes, com certeza, pra gente bater bastante papo, sempre bom bater um papo com você, agora gravado, né, novamente, a gente que gravou um lado B aí especial pra apoiadores da Aurelo, agora você tá aí no lado B pra audiência de milhões, convida aí seu TikTok, seu Instagram, sei lá, Be Real, que fala? Be Real tem também agora? Não, né, Be Real é chato, né? Não, é chato. Ainda, não, te conheço, daqui a pouco tu vai estar lá com outra rede social. Obrigado, foi ótima a sua participação, gostamos muito, tenho certeza que a audiência também gostou. Vamos nessa que tá acabando. Gente, obrigada, vou pedir, claro, para vocês me seguirem, @LumaPlease, quem não sabe escrever please é PLEASE, em todas as redes sociais, e eu só queria deixar um recado que eu acho que é bem importante a gente que é de esquerda entender. Uma das coisas mais prejudiciais que o Bolsonaro fez de lavagem cerebral nos apoiadores dele foi criar um próprio ecossistema de comunicação, a ponto dos seus apoiadores não acreditarem em mais nada, não acreditam em nenhuma fonte que não seja uma fonte do bolsonarismo. E a gente não vai combater isso xingando eles, a gente vai ter que criar também nossos ecossistemas para a gente se retroalimentar. A gente precisa combater isso com informação e contra-narrativa. As pessoas precisam ver que existe outro lado, sim, que não tem isso de Lula ladrão, foi condenado, condenado. Não, mas não é assim, não. A condenação foi anulada. Então, a gente tem que fazer a contra-narrativa e tem que compartilhar também. Mesmo que você pense, mas eu tenho só 20 seguidores, mas 20 pessoas é muita coisa, porque aí dessas 20 propaga para 20, né? Acho que todo mundo estudou progressão geométrica na escola, se não estudou,
vou te lembrar que, assim, você com trabalho de formiguinha alcança uma pessoa que pode alcançar várias outras. Então, vamos fazer trabalho de formiguinha. Ah, eles têm dinheiro, mas a gente tem o povo. A gente está defendendo os direitos da classe trabalhadora e nós somos maioria. Eles têm que ter medo da gente porque a gente está do lado certo. A gente defende os direitos da classe trabalhadora e todo mundo precisa saber que o Bolsonaro odeia o povo. Que o Bolsonaro quer ver o povo morrendo e passando fome, sem escola, sem faculdade, sem educação, sem porra nenhuma. Então, por isso eu peço que vocês compartilhem, não hesitem, não achem que não vai adiantar nada, não tenha nojinho ou, sei lá, raivinha de conversar com alguém, conversa com a pessoa, tenha paciência, conversa com respeito, fala de igual para igual, e pode ser que você plante uma semente que vai levar 20 anos, mas um dia vai brotar, pode ser que não, mas eu acho que tem que tentar sempre, e é isso, obrigada pelo espaço, adorei estar aqui, e espero voltar mais vezes. A gente que agradece também aí Bombamos no TikTok. Em breve, lá do B no TikTok aí. Antes de eu falar aqui minha declaração final, de dar uma notadinha aqui do que eu queria falar, vou indicar o episódio lá do B Notícias 125. Falei do 124, 125, sobre o futuro da Petrobras com o nosso camarada Matheus Ribeiro lá do Sindipetro Rio. E ficou bem legal, bem didático, né? Essa coisa de falar as coisas bem claramente, assim, ficou muito bom. E também o Guilhotina com a Juliane Furno, Guilhotina 188, né, o podcast do Le Monde Diplomatique, com a Juliane Furno. A Juliane também, acho que fala bastante claro, né, economia é bem difícil, macroeconomia, você falar, ali tem os termos, enfim, que acaba pegando. Eu acho que ela deixou bem claro, ela já esteve aqui com a gente também, foi muito bom o programa, e esse Guilhotina agora, ela dá o diagnóstico aí da economia Lula, Dilma, Temer, pandemia, Bolsonaro, e fala, entre outras coisas, assim, que me chamou bastante atenção. Ela fala como, por exemplo, resgatar a ideia de carteira assinada vai ser muito difícil. Então, como é que a gente pode lançar essas pessoas aí que se acham empreendedoras e tal? O uberizado, né? O entregador, né? As pessoas aí estão acabando com direitos, né, retirados. Você falar em carteira assinada para elas hoje é uma ofensa. Ela acha que vai perder, não, vou perder dinheiro, eu não quero e tal, melhor assim. E aí, uma das ideias que ela dá fala, então tá bom, a gente consegue, você continua aí sendo empreendedor e tal, mas a gente vai te colocar aí, te dar alguns direitos e te equiparar com a carteira assinada. Achei a ideia muito boa, eu acredito que com o Lula entrando vai acontecer. E lembrar aqui, né, domingo a gente sai às ruas para votar com a expectativa de voltar a sonhar, né? No domingo, no voto, é o momento que a gente vai interromper o pesadelo que a gente está vivendo nos últimos 6 anos, é o recorte que eu faço, mas principalmente, obviamente, nos últimos 4 anos, para a gente voltar para uma realidade que é dura, né? A gente lembra isso. Porém, uma realidade que vai nos permitir lutar, né? Lutar com condições de vencer. Não se sai do subsolo para cobertura sem passar pelo térreo, né? Então a gente não vai sair do inferno direto para o céu. A gente vai precisar conhecer aí as vantagens e desvantagens do plano intermediário, né? Como eu vi outro dia na internet, o Lula não é a porta para o paraíso, mas é a saída do inferno. Votaremos Lula no dia 13, no domingo, por 2 razões. Aí eu falo por mim, eu sei que falo pela mesa também, inclusive Dani e Fagner, que não estão aqui. A primeira é para vencer o regime Bolsonaro, né? E, para tanto, a gente votaria certamente em todos ou quase todos os números aí que tem as legendas aí dos partidos brasileiros. E essa razão é a que permite que, a partir de segunda-feira, a gente volte a poder ter alguns objetivos de vida, hein? Porque muitos de nós, e eu falo por mim agora, tivemos os objetivos de vida, o direito de sonhar, de almejar coisas, paralisados, né? Nesse meio tempo. A partir de segunda, eu espero que a gente volte a acordar diariamente na luta também para fazer que os responsáveis pelas perdas de vidas e de sonhos paguem por seus crimes. São criminosos que estão no poder atualmente. E a segunda razão, pela qual votaremos 13 no domingo, é para colocar de volta o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que foi tirado da presidência de forma injusta, injustificável, imoral e golpista em 2016. A gente vai votar em Lula e no PT para colocar esse país novamente nos trilhos, que o país mesmo optou seguir democraticamente pelo voto em 2002, em 2006, em 2010 e em 2014. Peço a todos que estão nos ouvindo, votem com cuidado, não caiam em provocações, estejam seguros de suas manifestações públicas, se dá para ir adesivado para o local, se acredita que dá, se está com a galera, se vai num local que é mais tranquilo, vai, se acha que não dá, não vai. A gente precisa estar vivo, porque vai chegar o momento, está chegando o momento que o nosso sofrimento será pago com juros, tá? A esperança
vai voltar a vencer o medo. O Lado B fica por aqui e semana que vem a gente espera voltar para o primeiro podcast Lado B do Rio de uma nova história que ajudaremos a escrever para este tão magoado e tão sofrido país que a gente às vezes se revolta, mas acaba amando, é a terra que a gente está. Então, até semana que vem. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.